Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar o programa A Última Chamada. Graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco agora aqui na 100.5, você que nos acompanha pela rádio, você que nos acompanha também aí pelo site e você que vai nos ouvir aí no YouTube, no RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de vocês. E nós estamos aqui diante da presença de Deus nessa noite para ouvirmos aquilo que Deus tem para falar conosco através dessa programação, através da palavra. Mas antes de tudo eu quero convidar você que está em casa aí nos ouvindo, você que está na internet, no site, para você orar junto com a gente, para que a gente possa apresentar a nossa vida ao Senhor, né? Porque como o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, lá em João capítulo 15, né? E de fato vocês não ligaram a rádio para ouvir um homem, e tampouco eu saí de casa para vir para aqui para transmitir algo de mim mesmo para vocês. Mas nós vamos buscar aqui o favor, a misericórdia de Deus nessa noite, para que o propósito de Deus seja cumprido, né? E o propósito de Deus é nessa noite, o propósito dele é libertar, curar, salvar, e independente da minha e da tua situação, o propósito de Deus ele sempre tem que ser cumprido. O propósito de Deus sempre vai ser maior na vida de um homem, de uma mulher, de Deus, que tem compromisso com o Senhor. E por isso nós estamos aqui nessa noite para cumprirmos juntos, né, esse propósito do Senhor, porque é bem verdade que muitas pessoas que estão em casa oram por nós, ministram sobre nossa vida, né? Tem um carinho especial, e eu sei que eu não faço nada sozinho, né? Eu sei que aqui eu dependo de muitas pessoas, de Deus, para poder fazer essa programação, né? É bem verdade que vocês sempre escutam minha voz aqui, mas por trás de mim, Deus levantou pessoas para ofertar, Deus levantou pessoas para orarem pela minha vida. Deus levantou pessoas que dão palavra, né? Eu tenho um ouvinte que é um amigo muito especial, que é o irmão Rosieldo, e ele sempre tem uma palavra de Deus de consolo para o meu coração. E tem outras tantas irmãs, né? Tem uma audiência feminina muito grande, que está sempre orando pela minha vida, está sempre ministrando sobre mim. E a gente... todos nós estamos juntos para cumprir esse propósito aqui que Deus nos confiou, né? Esse programa não é meu, esse programa não é do ministério que eu faço parte, esse programa aqui é do povo de Deus, né? Então eu quero convidar você para a gente estar orando, colocando a nossa vida diante do Senhor aqui, porque eu acredito que independente do meu quadro e do teu que você se encontra hoje, Deus vai falar com o seu povo, amém? Então eu quero convidar aqueles que podem para orar nessa hora, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor nos conhece e sabe bem da nossa situação. O Senhor conhece cada um que está orando agora. O Senhor conhece cada pessoa o Senhor conhece até as pessoas que vão orar no YouTube, que ainda nem o programa nem foi gravado ainda, mas o Senhor já sabe quem vai orar, porque o Senhor é onisciente. Então o Senhor conhece cada um de nós, Pai. E nós queremos aqui nessa noite colocar a nossa vida, Pai, diante do Senhor, para te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor faça aquilo que bem te aprouver, Pai, em favor do teu povo, da tua igreja, em favor daqueles que clamam, que gemem, Pai, em favor dos que estão enfermos, em favor daqueles que estão, Pai, com todas as portas fechadas na sua vida, Pai, em favor daqueles que não têm uma solução, uma saída para o quadro que estão enfrentando agora, Pai, em favor daqueles que estão sendo perseguidos, Pai, atacados pelo mal, em favor daqueles que estão sendo injustiçados, Pai. Nós erguemos a nossa voz, Pai, em favor do teu povo, em favor da nossa própria vida, pois nós também somos o teu povo, Pai. Te pedindo que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor não leve em conta, Pai, os nossos pecados,
mas que o Senhor, meu Pai, possa nos perdoar, Pai, e nos fortalecer, Pai, especialmente os homens e mulheres de Deus de propósito nessa noite, que estão aqui nessa programação, ligados, Pai, especialmente aqueles que oram, Pai, por essa programação, que ofertam. Alcance a vida deles, Pai. Alcance a vida, Senhor, de cada ofertante, de cada irmão e irmã, que tem um carinho, que tem um zelo, Pai, que tira da sua porção, Pai, para ofertar e manter esse programa no ar, Pai. Honre essas pessoas, Senhor. Glorifique o Teu nome, Pai. Livre-os do mal, Pai. Guarda-os, Pai. Quantas pessoas pequenas o Senhor usa, Pai, para manter essa programação no ar, Pai. Eu te peço, honra a vida deles, Pai. Abençoa eles. Livra-os, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, honra cada ofertante, honra cada irmão, cada irmã, Pai, porque o Senhor mesmo prometeu que o Senhor honraria de volta, Pai, aqueles que te honram, Pai, e esse povo tem te honrado de uma maneira extraordinária, Pai, e o Senhor bem sabe, o Senhor é testemunha do que a oferta desses irmãos promovem, Pai, para a Tua obra. O Senhor enxerga de perto, Pai, o que a oferta de cada irmão desse faz, Pai. Então eu te peço, honra eles, Pai. Honra aqueles que estão no propósito dos 300, Senhor. Essas pessoas que têm sacrificado, que têm colocado o propósito diante da Tua presença, Pai. Que o Senhor possa atender, Pai, a súplica, o propósito e a fé dos Teus filhos, Pai. E eu te peço, meu Deus, que esse mês agora, Pai, de junho, Senhor, que possa ser bênção, Pai, para cada um, Pai, para cada filho, para cada filha Tua, Senhor, que honra essa programação, que o Senhor possa abrir portas, Pai, para os Teus ofertantes, para o povo, Pai, que te ama, para o povo que te honra, Senhor. E eu quero te pedir por todos agora, Pai, que escuta, cada ouvinte na sua casa, pelos policiais militares, Senhor, guarda esses homens, essas mulheres, Pai, que trabalham na polícia, que prestam serviço público, Pai, de tanto prestam à sociedade, Pai, e são pessoas que são tão amaldiçoadas, Pai, por bandidos, por criminosos e também até pela sociedade, Pai, por conta de alguns maus homens que tem dentro da corporação, Pai. Mas eu te peço, Senhor, abençoe aqueles de coração, Pai, sincero, aqueles que saem para fazer esse trabalho arriscado, guarda, livra, protege, meu Pai. Abençoa as pessoas que trabalham nos hospitais de saúde, que estão nessa hora dando o seu plantão, Pai. Os vigilantes, os garis, os motoristas de aplicativo, Pai. Livra-os do todo mal, Pai. Que seja uma noite de livramento para o Teu povo, meu Pai. É assim que eu te oro, agradecido por tudo, pedindo que o Senhor fique aqui conosco e que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, Pai. E que o Senhor nos ajude, porque nós não temos nada para entregar se o Senhor não der do céu para nós, Pai. E é assim que nós te oramos, agradecidos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A única saída para o homem de Deus, para a mulher de Deus, na verdade, a única saída para o ser humano é erguer sua voz e orar ao Senhor, porque eu não conheço outro caminho para uma pessoa aflita, para uma pessoa angustiada, para uma pessoa que precisa de uma resolução, a não ser orar ao Senhor, né? Então, você que orou com a gente aqui agora, crendo, né, que o Senhor está ouvindo a tua súplica, a tua voz e que Ele conhece a tua situação, pode ter certeza que no momento oportuno Deus vai manifestar o braço dele para te dar vitória, para te conceder libertação, para te conceder vitória nessa situação que você está enfrentando. Pode ter certeza, porque a palavra é muito clara quando Jesus ele tenta passar para os discípulos o entendimento do mundo espiritual, e que ele fala que quando há concordância de um ou mais acerca de algo, em nome dele, o Pai concede. Então, por isso que eu sempre peço para a gente orar com fé, e a gente orar concordando aqui, porque eu também estou concordando com a bênção de Deus na tua vida. Então, você que orou com fé, que orou com a gente aqui nesse propósito, em concordância, pode ter certeza que o Senhor, Ele vai dar resposta à tua oração. Deus já me deu resposta de várias orações e eu creio que Ele quer fazer o mesmo com você. Então não desfaleça na sua fé, não perca a fé, independente da luta que você está passando agora, da situação que você está vivenciando. Aos seus olhos pode ser que não tenha nenhuma saída, aos olhos da senhora, do Senhor. Talvez o teu travesseiro à noite sejam as lágrimas, né, da tamanha aflição que a senhora que você está enfrentando, mas não desfaleça na sua fé. Não deixe de acreditar que quando você alçar a sua voz em oração, o Senhor vai estar ouvindo. Então não desfaleça na sua fé, continue firme na sua fé. O que a senhora está passando, o que o Senhor está passando agora, a gente sabe que a Bíblia diz lá na carta do apóstolo Pedro que nos últimos dias, né, coisas assim aconteceriam como se um fogo ardente estivesse para nos provar, né?
E ele fala que isso ocorreria com toda a irmandade, com todos os crentes em toda a face da terra. E a gente sabe que nós estamos vivendo os últimos dias. Então não é só a senhora, não é só o senhor que está passando por luta. Eu posso garantir que onde tiver um crente honesto, sincero, um homem de Deus, uma mulher de Deus de propósito, tá? Não estou falando de gente que brinca com a palavra, mas estou falando de pessoas que realmente sacrificam a sua vida e que é evidente com os frutos que essa pessoa produz. Onde tiver um homem de Deus e uma mulher de Deus que assim procede, essa pessoa vai passar luta, essa pessoa vai ser perseguida. É como o diácono Michael, que estava vindo comigo agora na rádio, a gente no caminho, ele falando que eu estava conversando com o irmão à tarde, e o irmão dizia assim, a árvore que recebe muita pedrada ao mesmo tempo é uma árvore que tem frutos muito bons, né? E aquilo ali falou comigo, eu fiquei pensando nisso. E eu fico olhando que muitos homens de Deus e mulheres de Deus que têm propósito com Deus passam por isso. Eu vejo tanto falso profeta na internet, tanto falso profeta, tanta gente profana, imunda, ímpia dentro da igreja, se passando por pastor, por ministro, ganhando rios de dinheiro, enganando as pessoas, não pregando o evangelho. E essas pessoas não sentem uma dor na unha. E eu vejo poucos, mas vejo homens e mulheres de Deus, homens de propósito, mulheres de propósito, que realmente doam a vida em favor da obra. E eu vejo essas pessoas passarem por tantas lutas. E de fato, essas lutas, esses levantes, essas ações diabólicas e até ações de pessoas, elas são como pedras atiradas nessa árvore para que ela caia, para que os frutos caiam, para que você que está me ouvindo deixe de produzir os frutos. Sabe? Essas pedradas vêm para que você comece a se abalar e dizer assim, eu não vou mais fazer. Não adianta fazer, não adianta continuar, não adianta prosseguir. E aí você pensa em desistir, você pensa em parar, você pensa em abandonar, e até você talvez pode pensar que é porque Deus não está vendo você, ou porque você não tem algo com Deus. Talvez você pode pensar que seu chamado foi um engano, mas na realidade, essas pedradas, né, elas são instigadas por Satanás para que atinja você e que lhe machuque e que você pare de produzir fruto. Mas a gente sabe o que está escrito, que a árvore plantada junto a ribeiros de água, ela nunca vai deixar de produzir fruto. E você foi uma árvore que Deus plantou junto ao ribeiro de água. Você está plantado ali junto ao ribeiro, e o nome desse ribeiro é Jesus, ele é o rio de água viva. E você está ali plantado, então você nunca vai parar de produzir fruto. Ainda se Satanás comprasse uma caçamba de pedra para derramar em cima de você, você não ia parar de produzir fruto. Porque o segredo não está na árvore, mas está onde a raiz da árvore está, que é no ribeiro de água. E não tem quem possa tirar a raiz de lá, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta de Romanos, quem nos separará do amor de Deus? Será a fome, a perseguição, o perigo, a espada, a nudez? O que é que vai separar? Ele disse, eu estou convencido de que nem os anjos, nem os principados, nem os demônios, nem a morte pode separar a gente do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Porque, na realidade, a gente foi plantado segundo a vontade dele. E não segundo a nossa vontade. Não foi você que se plantou, você um dia acordou e disse, eu vou me plantar agora no ribeiro de água. Por isso que eu acho errado essa coisa de aceitar Jesus. A gente não aceita Jesus. Quem aceita a gente é Jesus, né? É ele que faz. Lá em João 16,15 ou 15,16, 15,16, diz assim, não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei. Ou seja, ele escolhe e ainda dá um nome para você. Então você não pode parar agora. Ou você acha que eu que estou falando com você aqui não enfrento luta? Você acha que eu vim para aqui e estou lançando um monte de palavra ao vento porque eu não enfrento nenhum tipo de luta, eu não enfrento nenhum tipo de perseguição? Tudo que você imaginar, eu passo. Mas só que eu nunca venho para a rádio para chorar, eu nunca vou para um culto para chorar. Só tem um lugar que eu vou chorar. É nos pés do Senhor, no altar. Ali é o lugar de chorar. Nem os irmãos que andam comigo, eu não fico chorando para eles. Eu posso até relatar um fato, uma luta, mas eu não choro para eles. Eu não vou, como um líder, como um homem de Deus, um homem de propósito, eu vou chorar. O que eu passo para eles é que a gente está tendo luta, mas o que o mais importante de tudo é a nossa salvação. Então você que está me ouvindo é a senhora, o senhor que está me ouvindo. Não parem. Não parem. Essa reflexão que eu deixei aqui no começo do programa, ela tem o endereço certo.
Tem homens e mulheres de Deus que não aguentam mais tanta pancada, perseguição, ingratidão. Mas eu quero lembrar vocês o que Paulo falou em 2 Timóteo, capítulo 3, que ele disse que no final dos tempos haveriam tempos trabalhosos, onde as pessoas seriam ingratas, infiéis, caluniadoras, desleais, ímpias. E esse é o tempo. E eu falo para vocês, nunca vi um tempo na minha vida como esse que eu estou vendo agora. A quantidade de pessoas que eu atendo num ano, na rádio e na igreja, e alguns que comparecem ao ministério para receber apoio e ajuda, e que depois de ajudadas e fortalecidas, viram as costas, amaldiçoam, caluniam, inventam histórias, são muitas. Isso são todos os anos. Eu estou há 20 anos na obra. Então eu digo para você que a gente não pode parar agora, porque é a hora final. Nós vamos produzir os frutos finais da grande colheita. Então nós não podemos parar. E até porque também vou falar uma coisa para vocês que estão passando por esse Jordão, por esse vale. A realidade é que a gente não fica em pé, não é na nossa força. É pelo Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer no livro do profeta menor, lá em Zacarias, que não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. Não é a força da gente que faz as coisas se moverem, não é a nossa violência, é o Espírito de Deus que move. Então que nessa noite a senhora, o senhor seja consolado com essa palavra e que você possa voltar ao campo de batalha. Aí você pode até dizer assim, mas pastor, eu estou muito ferido. Mas mesmo ferido, como disse uma diaconisa na igreja esses dias, ela tem usado muito essa frase, não vamos entregar nossas armas para o inimigo. Não jogue as armas no chão, pastor. Não entregue as armas para o inimigo. Ela fala muito isso. Porque nós enfrentamos vários cenários de batalha. E ela sempre fala em todos. A diaconisa Evandra, ela diz assim. Ela fala, pastor, não vamos entregar nossas armas para o inimigo. A gente vai erguer um clamor agora. Nós não vamos entregar as armas. Eu tenho vários áudios no celular que ela diz isso. E eu acho muito bonita essa frase, essa expressão espiritual que ela usa, porque quando ela fala, eu imagino a gente no corpo espiritual dentro da batalha. E a gente assim colocando as armas no chão, sabe? Mas quando ela diz assim, não vamos entregar as armas, eu visualizo pela fé ali um pequeno exército, mesmo cercado, ferido, diz, não vamos entregar as armas, vamos continuar combatendo. É isso que você tem que fazer agora. Você não pode entregar as suas armas. Você tem que continuar combatendo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, o seu inimigo já foi derrotado. O seu inimigo já foi derrotado. O seu inimigo, ele não está lutando porque ele tem a possibilidade de vencer. Satanás não tem mais a possibilidade de vencer. Na realidade, Satanás quer fazer você acreditar que ele tem essa possibilidade e ele quer fazer com que você desista, com que você peque e desista. Mas pastor, eu pequei. Não, você pode pecar, porque a Bíblia diz lá em 1 João que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso. A Bíblia fala que se pecarmos, nós temos um advogado chamado Jesus junto ao Pai e diz que ele é fiel e justo não só para perdoar o nosso pecado, mas também para nos purificar. Então, ele não tem só o poder de dizer, eu te perdoo, está zerado, mas ele diz assim, a tua veste suja eu vou limpar também no meu sangue. Então ele perdoa e ele purifica. Agora a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado, esse nunca viu Deus e nem conhece, esse procede do diabo. E a senhora e o senhor não é essa pessoa. Então, receba consolo da parte de Deus aí, seja fortalecida, seja fortalecido no Senhor e tenha plena convicção e fé de que no momento oportuno Deus vai lhe dar vitória. Eu estou com um servo de Deus aqui que ele me falou há uns dias, disse, pastor, quando o programa foi reprisado, que o senhor pregou sobre profetizar, eu estava nos minutos finais de uma batalha e tinha menos de 24 horas. E eu abri a minha boca para profetizar na madrugada dentro da minha casa, gritando sem nem querer saber se meus vizinhos estavam ouvindo. E naquele mesmo dia eu obtive a vitória e eu não perdi para Satanás. Então, Deus manifestou poder na vida dele naquele momento. Quem sabe não vai ser assim com você hoje até o final desse programa? Porque foi com ele assim. Ele disse, eu já estava na rede, entregue, fraco, chorando. Liguei ali o aparelho de rádio, estava chiando, não conseguia pegar.
De repente, eu ouvindo mesmo com aquela frequência ruim, aquela palavra entrou como uma flecha com fogo na ponta dentro do meu coração. E eu me levantei profetizando, no que a minha mulher acordou assustada. E eu disse, eu não quero saber mais de nada nessa altura do campeonato. Eu quero profetizar. A palavra que o Espírito de Deus falou para mim é profetiza. E conforme ele profetizou, aconteceu. Ele disse, eu não vou perder, e batia assim, eu não vou perder, eu não vou perder. E o Espírito de Deus começou a se mover para materializar o que ele profetizou. Quem sabe não vai ser com você dessa maneira? Quem sabe não está faltando você profetizar? Você abrir a boca, mulher de Deus, que já consolou tantas pessoas, que já profetizou para tantas pessoas, que já ministrou sobre tantas pessoas. Hoje a senhora está recuada, está receosa. Basta a senhora abrir a boca aí, porque o Espírito de Deus ainda vai se mover. A senhora talvez possa estar se sentindo um nada, mas eu tenho uma palavra de Deus, está lá em Coríntios para a senhora. Paulo começa a indagar o Senhor por um mensageiro de Satanás que ia esbofeteá-lo diariamente. E aí o Senhor responde a Paulo e diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E é isso. No momento de maior fraqueza, é onde o poder de Deus está se aperfeiçoando sobre nós, os que temos chamada e propósito com Deus. Então que nessa noite o Senhor se levante. Se levante para continuar guerreando, porque breve a trombeta vai soar e nós não estaremos aqui, estaremos com Ele para sempre. Amém? Então é isso aí que eu tinha para deixar, a reflexão, foi quase uma pregação, né? Mas Deus faz como Ele quer, né? Queridos, eu quero só rapidamente aqui, muito rápido, para ir para o quadro Socorro Vem do Alto, porque o quadro Socorro Vem do Alto hoje está meio esquisito, tá? Meio esquisito hoje. Nunca teve um quadro Socorro Vem do Alto tão esquisito quanto esse. É a primeira vez que o quadro Socorro Vem do Alto vai ser respondido sem o áudio. A pessoa vai estar aqui dentro fazendo a pergunta na hora, né? A pessoa teve que vir na rádio, chegar aqui para fazer a pergunta ao vivo para a gente responder. Então tá muito esquisito e eu tô pedindo aqui misericórdia a Deus para poder responder isso aqui, tá? Mas eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Mas antes de passar para o quadro Socorro Vem do Alto, eu quero aqui solenemente prestar meu agradecimento, minha gratidão, o meu abraço, o meu carinho a todos os irmãos e irmãs que são ofertantes dessa programação. Vocês não sabem o bem, a bondade que vocês fazem quando vocês abrem o coração para ofertar nessa obra que Deus levantou aqui. Vocês não têm noção. Eu recebo muitas mensagens. Agora mesmo antes de sair, eu recebi a mensagem de um jovem lá da igreja dizendo que está orando por nós aqui, porque esse programa resgatou ele do pecado, da condenação e do juízo, e também falou que esse programa é um alívio na quinta-feira, né? Então, isso só acontece porque você oferta. Nosso programa não tem comercial, nós não gastamos o tempo, como eu vejo a maioria dos programas de rádio, mandando abraço, conversando bobagem. Quem conhece o programa Tom Chamada sabe que é Bíblia, da hora que abre até a hora que fecha, né? E isso eu também faço a pedido dos ouvintes, dos ofertantes, na verdade, que dizem, pastor, não precisa dizer o nome da gente, não precisa mandar abraço, a gente só quer que o Senhor pregue. Então eu quero agradecer aos ofertantes, né? Que todos os meses, por meio da fidelidade deles, você está ouvindo em casa. Então eu quero também convidar você para fazer como eles. Tanto tempo que você escuta o programa, é abençoado, então se junta aos ofertantes também. Nada mais justo do que você tem recebido tanto, e dá um pouco do que você recebe. Faça isso, porque isso é agradável aos olhos do Senhor. Isso é crescer em graça, né? Então faça isso. Se junte a eles. E pode ter certeza que a sua vida vai estar sendo coberta de oração, porque é uma exigência que eu faço a todos os irmãos da igreja, que sempre que for orar para comer, em qualquer momento, apresente os ofertantes da programação. Então você vai estar abençoando, sendo abençoado ouvindo o programa e recebendo oração, tá bom? E você que já é ofertante, que ainda não ofertou, não esqueça de ofertar. Oferte, sua oferta é muito importante, tá bom? Só lembrando para vocês. E eu quero agradecer aqui aos irmãos que estão fazendo parte do Propósito dos 300, né? Que todos os meses vão chegando pessoas novas para compor esse propósito e está construindo, né? Ali o Centro de Missões. Ontem nós ficamos ali até 3 horas da manhã
trabalhando, e aí a gente vai para casa descansar para acordar e trabalhar no nosso emprego secular, né? E hoje a gente só não está lá porque está aqui na rádio, porque nosso desejo é estar lá, que nosso coração está enterrado ali no alicerce daquela obra, e a gente tem prazer em estar ali. A gente chega do trabalho com olheira, com sono, se arrastando e vai para ali. Eu quero agradecer a você que faz parte do propósito dos 300, porque é por meio da sua vida também que está sendo construído. Pastor, eu estou ouvindo o programa a primeira vez, não estou entendendo nada, não estou entendendo nada de oferta, de centro de missões, me explique aí, por favor. Olha, veja bem, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira, a partir das 22 horas, há mais de 5 anos. E esse programa, desde o começo, nunca teve comercial, nunca teve patrocínio, igual a maioria dos programas tem. Aqui quem mantém no ar, quem começou a manter no ar foi eu do meu bolso. Depois, Deus levantou ofertantes. E até hoje é assim com os ofertantes. Então, torne-se ofertante também. E o propósito dos 300 foi um propósito de oração que a gente fez diante do Senhor para a construção do Centro Internacional de Missões, que é um local que a gente está construindo, que vão agregar todos os trabalhos missionários que a gente desenvolve, começando da evangelização até a formação de obreiros. Não é uma escola teológica, nada disso. A gente acolhe pessoas de rua, a gente acolhe pessoas em situação de miséria, a gente dá roupa, dá alimento, orienta, prega, expulsa demônio, prepara as pessoas para o trabalho, para a vida, né? Tem um trabalho de evangelização, também tem os cultos lá, que lá vai ter um templo, lá no centro de missões, lá tem alojamento para missionário, e acredito que vai ser a única obra no mundo inteiro, pelo menos eu penso, não sei se tem, que vai ser 24 horas, porque vai ter turno de missionário para atender as pessoas na noite, né? Então, você vai poder ser atendido a qualquer hora. Se manifestar alguém na tua casa de madrugada, você vai poder ser atendido no centro de missões. Porque a gente vai fazer turno de missionário para atender. Um está de plantão hoje, outro está de plantão lá, é como se fosse um hospital da alma, né? Então, esse é o centro de missões. E o propósito dos 300 é 300 pessoas que vão ofertar R$300 uma única vez. E, em contrapartida, a gente pediu que essas pessoas que estão ofertando para a construção do centro de missões, elas coloquem um propósito diante de Deus. E nós estamos orando para que Deus venha honrar o propósito dessas pessoas. Então, é um conjunto de coisas que surgiram para abençoar a todos, né? Tanto a construção do centro de missões para quem precisa, quanto o propósito dos 300 para quem vai ofertar, porque a pessoa também está colocando algo diante de Deus, como foi o testemunho de Amanda, que eu coloquei aqui a semana passada, e como tantos outros testemunhos que eu tenho colocado aqui, de pessoas que alcançaram vitória, a irmã Maria José e outros tantos que alcançaram vitória através do propósito dos 300, né? Então, você que quer abençoar, esse é o momento, né? Esse é o único momento da programação que você pode fazer alguma coisa pela programação. O resto é só você receber em casa com a sua família. Então, se você quer abençoar, fale com a gente no WhatsApp, que é o 83, que é o DDD da Paraíba, e o telefone é 99105-6834. 99105-6834. DDD 83 da Paraíba. E o número é 99105-6834. Você que é ofertante, não deixe de ofertar. Lembrando que esse número é chave Pix. Você que não é ofertante, oferte. E pode ser qualquer valor que Deus coloque no seu coração. Tinha pessoas que diziam, pastor, eu tinha vergonha de ofertar R$10. Não, você tem que ter vergonha de não ofertar. Você tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha são as pessoas que ouvem desde o começo, que tem pessoas que ouvem esse programa há mais de 5 anos. Deus já falou com ela de várias maneiras e ela nunca mandou 50 centavos de oferta. Mas você não, pode ofertar 10, 5, enfim, é o que Deus colocar no teu coração. Porque o Senhor ama quem dá com alegria, né? E a quantidade que você dá é a gratidão que você tem no seu coração para com Deus, né? Então, oferte e faça parte do propósito 300, tá bom? Aí você pega esse número e fala com a gente, pastor, eu quero fazer parte do propósito 300, eu quero ajudar no centro de missões, eu quero doar tijolo, eu quero doar brita, eu quero doar cimento, eu quero doar ferro, eu quero doar laje, eu quero doar areia, enfim, o que você quiser doar para o centro de missões, ou a sua oferta para o propósito dos 300 vai ser bem-vindo. E você também quer ajudar a manter o programa no ar, pode enviar a sua oferta para a gente estar aqui honrando o nosso compromisso com a 100.5, tá certo? Então, no mais é isso. E a gente vai aqui para o quadro Socorro Vem do Alto. E aí o quadro hoje está interessante, que é a primeira vez que eu vou trazer aqui uma pessoa para fazer a pergunta aqui, ao vivo, né? E eu tenho certeza que você vai aprender muito. Saf está me perguntando se é a vinheta. É a vinheta. Não, hoje não tem locução, que Saf está acostumado a dar locução, hoje não tem locução, tá? Então, Saf vai soltar a vinheta aqui, e em seguida aqui, eu vou colocar aqui para esse irmão aqui fazer a pergunta, e eu vou estar respondendo aqui, né, à luz das escrituras aqui, a dúvida dele, que também pode ser a sua. Então fica aí com a gente, daqui a pouco a gente volta.
para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas. Iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Eu tenho uma dúvida. Qual a influência que tem uma pessoa assistir um filme de terror, tanto como não ser convertido e depois ser convertido? Essa é a minha pergunta que eu tenho. Se tem alguma influência, se tem alguma coisa espiritual, se traz alguma coisa para a minha vida sobre os filmes de terror. Tá aí a pergunta. E eu sei que vai pegar muita gente agora, porque tem um bocado de crente que assiste filme de terror. E este irmão que está fazendo essa pergunta aqui, né? Embora hoje ele saiba muitas coisas dessa pergunta, porque ele tem passado por um processo na vida dele, onde ele vem de uma família, né, que tinha bruxos, que invocavam espíritos. Ele passou a vida inteira assistindo filme de terror. E aí, quando ele chegou no nosso ministério, eu já identifiquei de cara que tem alguma coisa estranha com ele. E aí a gente começou a buscar o que era e chegamos na raiz dos filmes de terror. E ele disse assim: pastor, o filme mais fraco que eu assistia, o pessoal esquartejava assim e era muito real. E eu só podia assistir os filmes, nosso grupo assistia, tinha que apagar a luz e ficar todo mundo no escuro e botar aquilo ali. Eu tinha caixas de filme de terror, né? E alguém que está em casa pode pensar que seja só ficção o filme de terror, né? Não, é só uma coisa, é uma ficção e tal. Mas ele estava me falando de um filme aí que ele disse que assistiu, que o nome do filme era Arraste-me para o Inferno. Tinha outro que era A Arte do Demônio. Olha o nome dos filmes, né? E ele está falando um pouco disso e ele queria saber qual tipo de influência que esse tipo de conteúdo ele pode trazer para uma pessoa que não é cristã e se essa influência pode se estender até mesmo depois que ela se converte, né? Então, é isso aqui que nós vamos responder. Eu espero que você também em casa esteja atento para poder aprender, caso não seja você, a pessoa que assiste, mas que você aprenda para ensinar para quem está assistindo, porque isso é muito perigoso. Isso é uma lacuna que está sendo aberta no mundo espiritual para a sua destruição. Só antes de responder aqui, eu quero lembrar de um fato. Quando eu era novo convertido, tem uma senhora ali no Geisel, que ela tem um círculo de oração há mais de 20 anos. Muitos pastores surgiram aí desse círculo de oração dela, que é a irmã Aurília. E ela ministrava um culto na igreja Betel Brasileiro, na qual eu acho que ela faz parte até hoje. E era o culto da terça-feira, era um culto muito forte. E todos os cultos que eu vi na minha vida, que eu participei, esse foi o maior culto que eu já participei assim, de revelação. Não é coisa inventada, não é aramanaia, bater pé, não. É revelação mesmo. A forma como o dom de revelação se manifesta na vida da irmã Aurília, que eu vi, eu nunca vi na vida de nenhuma pessoa. Nem de perto, nem de longe. E ali, eu estava num dos cultos, eu bem novinho, acho que eu tinha 19 anos, e ela estava ministrando, e eu gostava de sentar na terceira fileira, assim. Quanto mais próximo ali do altar, eu queria ficar. E ali uma senhora manifestou uma entidade muito violenta. E quando ela expulsou aquele espírito, e houve uma estranheza nas pessoas da igreja, porque eu não entendi o porquê, mas era porque uma irmã manifestou. E aí o pessoal não entendeu porque que a irmã manifestou. E aí aquela entidade disse que entrou na vida dela através de um filme de terror. De um filme não, né? Dos filmes de terror que ela chamava as pessoas para assistir, que ela assistia com pessoas. E aquilo ali eu fiquei gravado até hoje na minha cabeça, eu nunca esqueci. Isso vai fazer quase 20 anos. E eu nunca esqueci isso. E aquilo ali eu gravei comigo. E a partir daquilo ali, Michael, ouvintes, eu fiquei buscando me aprofundar nessa questão. Como é que aquele espírito ele pode incorporar naquela mulher que já era crente porque ela assistiu aquilo ali? Então carrega isso comigo. E quando o Michael me fez essa pergunta hoje, que eu decidi trazer aqui para o programa, para a gente colocar aqui, para
explorar isso de uma maneira diferente com vocês, eu me lembrei desse fato. E a primeira coisa que eu quero ressaltar é que os olhos da gente, ele tem um papel muito importante. Seus olhos aí agora, você tem no seu rosto, você está enxergando, ele tem um papel muito importante. Ele é tão importante, teus olhos são tão importantes, que tinha um homem cego de nascença. E os discípulos estão, e os fariseus ali, aquelas pessoas estão cercando Jesus, e falam assim, esse homem é cego, e quem pecou? Foi o pai, foi a mãe, não sei o que e tal. E entra numa questão onde Jesus vai dizer a seguinte frase, que, depois falando para os fariseus, né? Que se eles fossem cegos, se eles não enxergassem, eles não teriam pecado. Eu pensei assim, tá, então quer dizer que alguém que nasceu a visão não vai ter pecado. Mas o que Jesus queria expressar ali é muito mais profundo. É mais ou menos o que João vai dizer em 1 João. Que tudo que há no mundo, há a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, isso não procede do Pai, mas do mundo. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, é pelos olhos da gente que entram as coisas na alma da gente. Os olhos da gente é a forma que a nossa alma tem de acessar o mundo. Por exemplo, se você fechar o seu olho agora e ficar com o olho fechado, você não está vendo nada. Você não está acessando nenhuma informação, a não ser as auditivas. E se você é uma pessoa que nunca enxergou, e eu falar assim, o sol é amarelo, você não sabe o que é amarelo. Se você desde criança é cego, e eu falar assim, o sol é amarelo, você não sabe o que é amarelo. Se eu falar assim, eita, essa joia aqui é linda como uma flor, você não sabe como é uma flor, não sabe como é uma joia. Se eu falar assim, esse carro parece com um tubarão, você não sabe o que é um tubarão, e também não sabe o que é um carro. Então essa pessoa, ela não consegue ter informações. Ela escuta, mas não sabe o que é nada, ela não consegue assimilar. Já a pessoa que tem os olhos, ela contempla tudo. E nos olhos da gente há a cobiça, há a ganância, há o desejo. Como João falou, que eu acabei de citar, a concupiscência da carne está nos olhos, e não na carne em si. Para os homens, né? Quando os homens são atraídos por mulheres que vão assistir pornografia, essas coisas, o que está atraindo você ali? Onde é que está a concupiscência? É na sua carne? Não, é nos seus olhos. Se você fosse cego e nunca visse uma mulher, você ia cobiçar o quê? Aí fala assim, essa mulher é muito linda. Mas você é cego. Você não enxerga nada. Então, dessa feita, quando você está acessando aquelas cenas onde os espíritos estão sendo invocados, onde as pessoas estão sendo esquartejadas, trituradas, moídas, esfoladas vivas naqueles filmes, e aquelas entidades, elas têm a oportunidade de aparecer ali, você está acessando o mundo espiritual. E você tem um contato. Por isso que alguém estava me falando, se não me engano foi João, que falou que teve um filme que lançaram aí, que era um filme tão pesado, que pessoas manifestaram dentro do cinema. Não sei se foi Maico que está aqui, não sei se foi João que estava falando, que pessoas manifestaram dentro do cinema. E aí eu fui pesquisar se era verdade e eu vi mesmo que o pessoal manifestou nos Estados Unidos dentro da sala de cinema. Então, se não é nada, por que esse pessoal manifestou? Se não é nada, por que eles manifestam? Então, os olhos, eles acessam. É o primeiro ponto que eu quero abordar. Os olhos acessam. Os olhos dão à alma acesso a coisas ou boas ou ruins. Nesse caso aqui de filme terror, coisas terríveis. Então, por isso que você precisa estar com cuidado. Você precisa, com que os nossos olhos estão vendo. Eu até respondi aqui faz uns 2 anos, uma irmã que estava falando sobre o marido dela, que ela pegou o celular dele, cheio de vídeo de acidente, foi até na época que um rapaz ali foi atropelado, acho por um caminhão na frente da UFPB, que ele ficou partido no meio, só que ele ficou vivo. E ele estava com esse vídeo e com um monte de coisa, e falou que quando tinha um acidente perto, ele pegava a moto para ficar vendo, filmando, fazia parte de grupo que compartilhava foto de acidente, gente com tiro na cara, né? E ali ela perguntando por que ele fazia aquilo, eu respondi, tá lá no RBT Plus, se você entrar no canal do YouTube da gente, você vai ver essa resposta aí que eu dei, até hoje o pessoal fala. Então, quando os olhos estão contemplando esse tipo de coisa, quando você está dando acesso para a tua alma a esse tipo de coisa, algo está acontecendo no mundo espiritual. E aí que começa a influência. Quando ele pergunta qual a influência que tem, a influência começa quando você assiste. Aí depois que você assiste, você dá acesso à sua alma, aí
é que vão começar as ramificações, os galhos para dar fruto. E muitas vezes, esses espíritos, eles agem na família inteira. O pai, a esposa, os filhos, até nos animais. Tem animais que contemplam os espíritos e fica ali, cachorro, gato. E você pode estar na internet, você vai ver hoje que a gente tem celular, pode filmar. Antigamente era só fulano me contou. O povo é mentira. Hoje você tem um vídeo para você assistir e você vê animais contemplando espíritos, que coisa terrível que é. Então, depois que você dá acesso para a sua alma, para isso aí, você está criando um contato espiritual com espíritos. Os espíritos sempre quiseram se materializar e poder aparecer para as pessoas. E no filme, na tela, é uma maneira que ele tem. E muitas doutrinas espirituais são transmitidas ali, dentro daquele conteúdo, dentro daqueles filmes. O segundo ponto que eu quero abordar agora é a tela da televisão. O que é que ela representa? O que é que ela representa no mundo espiritual quando você está acessando aquilo ali? Por exemplo, preste atenção nisso aqui, até uma criança vai entender. Você liga a tua televisão, você põe lá o DVD do filme, hoje é streaming, né, que tem. Aí você põe lá, e no caso de Mike aqui era DVD, né? Aí bota lá o DVD, aí você começa a assistir na tela ali. Aí você está esperando o quê? Qual a parte você quer? Você quer a parte do terror, a parte que vai aparecer o espírito. Tá lá aquele negócio, passa só uma sombra, passa uma coisa, e você está desejando ver o rosto dele. Onde é que o rosto dele vai aparecer? Na tela. Aqui no estúdio da 100.5 tem uma tela ali. O que é aquela tela ali, Mike? Imagina aquilo ali como um portal para tu passar para o outro lado. É justamente isso. Seus olhos agora estão vendo um portal ali, e ali eles estão lá dentro. E os seus olhos vão começar a acessar informações do mundo espiritual lá dentro. E você começa a ver aqui. E ele está ali aparecendo. Ele está ali aparecendo. É por isso que muitos ilustradores, que nem são crentes, faz muitas ilustrações de espíritos saindo da tela e pegando a pessoa assim. Porque no subconsciente eles entendem que aquela tela está sendo um portal de comunicação. Porque se aquela tela não tivesse ali, onde é que o espírito ia aparecer? Ele tem que ter um meio de aparecer. Ele precisa aparecer. E o meio dele é a tela. E ali ele está aparecendo. E você está dando acesso para a sua alma, através dos olhos, para você contemplar aquele espírito. É por isso que eu já ouvi relatos de várias pessoas que depois que assistiram ficaram vendo a entidade do filme dentro da sua casa. Passaram por experiências dessa maneira. Então, o segundo ponto aí é que a sua televisão, ela vira uma espécie de portal para você poder se comunicar com o mundo espiritual. Assim como nos rituais, que a pessoa diz assim, coloque esse objeto lá dentro da casa dela. Coloque lá dentro, tem que estar sem ela ver. O que é aquele objeto? Nada mais que um portal. Nada mais que uma passagem. Nada mais que um ponto de contato. E a televisão, nesse caso, se torna um ponto de contato. E aí, quando essa irmã que eu falei, que ela manifesta, que o espírito disse que entrou pelo filme, o que foi que ela fez? Ela deu acesso à alma dela, ao mundo espiritual, e aquela televisão foi um portal. E aí, depois que você faz uma aliança com qualquer espírito, seja o de Deus ou do diabo, ele vai tomar a sua vida. Porque a sua vida não é sua, essa é a realidade. Se você não quer Jesus, a tua alma pertence ao diabo. Se você entregar a vida a Jesus, ele arranca a tua alma da mão do diabo. E a sua alma não é sua. Essa é a grande realidade do mundo espiritual que poucas pessoas enxergam. Então, a partir desse contato que você estabelece com os espíritos, que é o segundo ponto que eu estou abordando, começa a acontecer agora, Michael, o resultado da influência, como você perguntou, na vida das pessoas. Aí tem pessoas que começam a ter insônia. Tem pessoas que começam a ter vontade de matar mesmo. Assiste filme de matar, mata um animal, abre um animal ali e começa. Tem pessoas que... Você vai ver vários casos de psicopatia de pessoas que começaram a assistir filme de terror. Eu estava vendo um caso parece que foi 7 jovens, foi nos Estados Unidos, que pegaram uma menina virgem e eles esquartejaram ela num ritual que era conforme um filme que eles tinham assistido. E pegaram essa menina da faculdade, tinha 16 anos, e esquartejaram essa menina, conforme o filme. Ou seja, primeiro ponto, ele deu acesso ao olho dele, os olhos dele deram acesso para a alma, ao mundo espiritual. Segundo ponto, a televisão foi o portal de transmissão entre você e o mundo espiritual. E o terceiro ponto, eles começaram a obedecer aos espíritos e fizeram aquilo ali. E tem várias pessoas que acontecem coisas terríveis. Tem uns que acordam com pesadelo, tem uns que veem espíritos dentro de casa, tem pessoas que se suicidam, tem pessoas que fazem o que eu falei aqui, esquartejam outros, né? Tem pessoas que adquirem doenças
Porque Michael já assistiu tanto filme de terror que se eu falar, Michael, tem um filme de que lança doença no povo? Tem. Tem um que esquarteja? Tem. Tem um de ritual? Tem. Tem um que é um monstro? Tem todos, né? E ele vai falar aqui também, porque apesar dele fazer a pergunta, hoje ele diz, pastor, eu não consigo entender como é que eu fazia aquilo. As coisas que eu fazia, era muita maluquice. E tem um caso aqui que ele quer contar, que ele vai contar aqui, de um filme que ele assistiu que tinha umas palavras de invocação. E ali ele e seus irmãos começaram a falar as palavras de invocação e aconteceu algo que ele vai estar falando aqui, para que vocês compreendam. Porque hoje a gente tem vivido numa geração de crente tão meia sola, né? Como diz o popular, um tipo de crente tão assim meia boca, que hoje tudo é lícito. Tudo é lícito. Eu estava vendo o pessoal mandando para mim um grupo de jovens da igreja que se reunia depois do culto para assistir filme de terror. Eu fiz, o que é que essa igreja prega para eles, né? Mas tudo pode. E é uma pessoa como eu, chega aqui e começar a expressar aquilo que a gente tem conhecimento, empírico, por causa das situações que nós vivenciamos dentro do ministério, as pessoas acham que é caretice, que é coisa tola. Mas eu estou hoje com uma pessoa aqui que nasceu dentro da casa de espíritos, onde tinha bruxo na família, viu espíritos se manifestar. Ele estava me contando agora há pouco que ele sempre ia para lá e ficava rindo das incorporações de espírito. E teve um dia que ele disse, nesse dia eu tive medo, pastor. Quando uma mulher incorpora o espírito, ela cai no chão sem nem botar a mão. Ele disse que a primeira reação de quem vai cair é botar a mão. Caiu igual um porrete no chão, assim, duro. E saiu se rastejando como uma cobra. Né? Ele disse, nesse dia eu tive medo. Nesse dia eu tive medo. Então, a gente como crente precisa santificar a nossa casa. Isso aqui é para mim também. Porque a gente pensa assim, eu não vou botar novela, eu não vou botar futebol, eu não vou botar esse tipo de coisa aqui, aquilo ali, que é idolatria. Mas filme de terror eu vou botar, né? Então, você não está fazendo nada. Que eu acho que juntando todos esses, o filme de terror é o pior. É o pior de todos. Porque é o único que o diabo pode entrar diretamente na sua vida, né? Então, os 3 pontos que eu quero abordar são esses aqui. 1. Os seus olhos dão acesso à sua alma a esse tipo de conteúdo. E a tela, o ponto 2, se torna um ponto de contato e um lugar de passagem. E o 3 é que depois disso os espíritos começam a agir na sua vida. E aí tem muita coisa que acontece hoje na sua vida, mesmo depois de tanto tempo, e você não entende o porquê. Porque eu vou dizer uma coisa, nesse tempo todo de libertação, essa baboseira que alguns pregadores pregam, que você entrega a vida para Jesus, está tudo resolvido na internet, isso é muita baboseira. Porque eu tenho vários vídeos aqui no celular, dos cultos de terça-feira da nossa igreja, as pessoas manifestando, e tem espíritos que eles estão ali e eles nunca querem sair da vida das pessoas, eles não querem deixar por uma coisa que a pessoa fez há 10 anos atrás, e eles ficam ali, mesmo a pessoa querendo pedir perdão, eles ficam ali sem querer sair. É tanto que Tiago vai dizer no capítulo 4, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se fosse só entregar a vida para Jesus e estar tudo resolvido, você não precisaria resistir ao diabo. Quando você fala resistir ao diabo, qual a ideia que passa? Você está ali vários dias dentro de uma batalha, ele atacando, aquela coisa, e você resistindo. Isso é uma resistência, né? Então, tem esses pontos aí. E agora, Mike vai falar para vocês aqui da situação de filmes, né? Que ensina você a fazer algo, onde um filme que ele assistiu tinha que trazer palavras de invocação. E você vai ouvir aqui a experiência que foi que aconteceu com ele. Só para relatar o que o pastor falou aqui sobre o espelho da televisão, tem um filme de terror que eu assisti que era uma pessoa que assistia e o espelho atravessava a televisão para pegar aquela pessoa que estava assistindo aquele filme de terror para levar ele para dentro de um poço. E o pastor falou isso aí, que a televisão era um portal de atravessar a alma, e a gente fica pensando assim, eu pensava assim, né, antes, né, que isso aí era uma ficção, é para eu inventar esse filme que... Não, é só para eu inventar, assim, para botar medo na pessoa. Mas a mente que eu tenho hoje, o que eu estou aprendendo hoje, não, é real. Porque aquilo ali, alguém ensinou ele para fazer aquilo ali. Alguém passou para ele. Quem foi que passou aquilo? Aquele tiro, inventou assim do nada, assim, inventei do nada. Vou fazer isso aqui. De repente, e desse fato que aconteceu comigo, que meus 2 irmãos, a gente estava assistindo um filme de terror, e tinha um bruxo desse filme de terror. E uma pessoa queria matar esse bruxo. Aí ele tinha um boneco. Aí ele invocou umas palavras para pegar a alma dele e colocar dentro do boneco. Para ele passar, para ninguém matar ele.
E ele repetia, acho que 3 vezes essa frase. Aí consegui passar a alma dele pro boneco. E eu, minha irmã, meu irmão, achava que era uma coisa tosca, uma coisa boa, uma boceira. E começou a repetir dentro de casa, bem alto. Tá, repetia, nem lembro mais qual era as palavras, mas a gente falava as palavras, falava bem alto. De repente, deu um pipoco dentro de casa, no fio, explodiu dentro de casa. E correu eu, meu irmão, para o lado de fora. Mãe, socorro, o que foi? Mãe, o fio que explodiu. A gente achava que... Hoje eu acho que foi espiritual, porque foi do nada. Tá tudo normal, pastor. E a gente falava essa palavra 3 vezes, o que ele falou, a gente falou dentro de casa bem alto. Que deu um pipoco de casa, explodiu, foi tudo. E hoje eu vejo que você que assiste filme de terror, como eu passei, como eu tinha uma bolsa de filme de terror, eu adorava assistir aquilo ali, que tem a parte você sabe, né? Como essa parte bem calma, aquela parte que vinha, que ia mostrar o espírito, como o pastor falou aqui, eu tinha desejo de ver aquela cena, o que ia acontecer, o que o demônio ia fazer na vida daquela pessoa. E hoje, o que eu aprendi, que eu estou aprendendo, que é a minha alma que tinha desejo. Tinha desejo para ver, eu sentia saciável o que eu estava assistindo. Tinha desejo pelo mal, né? Isso, pastor. A Bíblia diz, não sejais curiosos pelo mal, né? Só que a sua alma queria acessar, você queria ver o espírito. Queria ver. É tanto que foi assistir filme de terror no cinema. Foi eu, minha esposa, outras pessoas que foram assistir, que todo mundo ficou com medo e eu ficava vidrado assim, eu não piscava o olho para ver a cena que ia acontecer. E você vê, em casa é uma coisa, você vai para um cinema que é tudo escuro e tem aquelas caixas de som, aí que eu gostei mesmo, pastor. E eu, falando com o pastor no carro sobre isso aí, eu ficava, meu Deus do céu. E isso, irmão, entenda bem, e isso, eu me converti, ia para a igreja, mas ninguém me passou sobre isso aqui, que isso aí é espiritual, que isso era um filme de terror, era como um filme qualquer que você está assistindo, um filme de comédia, um filme de ação, mas não, o filme de terror é a pior, porque onde foi que aprendeu aquilo ali? Onde aprendeu a invocar? Que eu só gostava de filme de invocação, de espírito, filme de macumba, só gostava de filme desse tipo. Tinha um mesmo, como o pastor falou aqui, que é Arrastado ao Inferno, é um dos simples, mas tinha Arte do Demônio, tinha vários filmes que eu até esqueci, mas coisas que na minha vida começou, eu comecei a sentir que tinha alguém me olhando, eu sempre ficava doente. No caso, você tem a sensação de estar sendo observado. Sempre, no escuro, eu não ficava, se eu apagasse a luz no canto, dentro de um quarto, eu não ficava dentro do quarto. Porque eu achava que alguma coisa ia me puxar. Porque o filme que eu assistia, o que eu assisti naqueles filmes, eu achava que ia acontecer na minha vida também. Que até uma vez, uma noite, eu estava dormindo uma noite, e eu estava sonhando, só que era tão real que eu achava que... Eu tava vendo, não consigo explicar, eu tava vendo no sonho e na vida real também, que tinha uma coisa em cima de mim, me enforcando. E realmente, quando eu acordei sem ar. E só via doente. Tem essa questão da doença, você estava falando que tinha muita doença, quando ia pro médico não dava nada. Não dava nada, porque minha avó levava pro médico, febre de 40 graus, era febre alta. Chegava lá no médico, seu filho não tem nada. E voltava para casa e eu passei muito tempo nesse processo. E um fato que eu contava, que eu não queria Jesus. Não precisava da ajuda de Jesus na minha vida. Mas eu sempre estava nesses filmes de terror. E isso aí... Do nada, assim, porque comecei a assistir, aí eu, 1 ou 2, sempre assisti só de noite. Era só de noite. E você que escuta, tá ouvindo essa rádio agora, tá ouvindo que eu tô falando isso aqui, eu não tô inventando isso, de maneira nenhuma. Se quiser me conhecer, quiser ver o que eu vou falar pra você, eu digo, eu não vou namorar, eu passo pra você o que eu tô na minha vida, porque... Não quero passar isso pra ninguém. Não assista esse filme de terror. Porque, pastor, na minha vida foi só tragédia, só foi coisa ruim. Porque tudo que eu assistia, tudo que eu observava aquele filme de terror, foi pra minha vida. Como o pastor falou aqui, foi pelos olhos, foi pela televisão e aconteceu na minha vida. E no caso, você veio de uma família que desde pequeno você vê invocação de espíritos, né? Então você já tem uma familiaridade com ver espíritos, com aquilo ali,
E você tem um desejo muito forte de visualizar isso. É tanto que um dia você viu um espírito, né? Isso mesmo. Eu fui criado com a minha avó, sempre ia para esses cantos, sempre convivei da minha infância todinha, acho que até meus 12 anos de idade, 15 anos de idade, eu vi com a minha avó ia pro canto, eu vi essas coisas todinho. E quando não ia com a minha avó, na rua que eu morava, também tinha uma casa que fazia a mesma coisa, eu ia para esse mesmo canto, passava isso. Certo. E eu ia para esses cantos, e teve um fato que aconteceu na minha vida. Eu estava brincando na rua normal, como uma criança normal brincando. De repente, o meu primo começou a gritar meu nome bem alto no meio da rua. Eu gritando, Michael, vamos embora, tem que ir embora. Gritando bem alto. E de repente eu prestei atenção. Aí eu fui lá ver. Quando eu fui lá ver, a gente tem que ir embora. Bora, vamos embora. E um fato que umas pessoas começaram a segurar ele, ninguém conseguiu segurar ele, pastor. Ele levantou uma mesa de mármore enorme, como fosse um isopor. Ninguém conseguiu segurar ele. E ele disse, vamos embora. Só conseguiu acalmar quando um pastor foi lá, conseguiu expulsar o demônio dele. Não expulsou, assim, ele saiu dele, só que eu corri para dentro da minha casa com medo. Minha avó me levava para um canto. Quando eu entrei dentro do quarto, quando eu olhei de lado, ele estava do meu lado, o espírito estava do meu lado. Que eu travei, não sabia nem que reação eu ia fazer, porque uma coisa é você ver um filme de terror e lá eu achar que era ficção. Eu achava que era só. Eu achava até engraçado, eu achava que era só uma ficção, só uma coisa que o inventou para você ter medo, para dar medo de você. Só que quando eu olhei de lado, que vi foi a primeira vez na minha vida que isso aconteceu na minha vida. E olha que eu via no meio da minha avó lá, eu achava que aquilo que o povo estava fazendo também era coisa normal. Mas quando eu vi na minha frente, aquele espírito enorme na minha frente, olhando para mim, com um olhar, não consigo nem explicar com o olhar. Não tem como desenhar no papel o que eu vi. Mas só que eu travei de medo. Foi muito real, eu travei de medo, não sabia nem o que fazer naquela hora. Que eu dei um grito tão grande na minha casa, minha avó me levou para um canto, que eu apaguei. Não sei mais nada, mas não parei de assistir filme. Sempre tinha desejo de assistir aquele filme. E que fosse o pior que tivesse, era o melhor que tinha pra mim. Fosse aquele filme, isso aqui é fraco demais. Mas que você assiste, que você tá nesse mesmo caminho. Que você, minha vida tá dando errado. Minha vida tá desse jeito. Não sabe por quê? Hoje recebeu a resposta. E tem um fato aqui, que eu queria até ressaltar aqui, que eu lembrei, que o Michael tá falando que a filha dele, né, e até eu presenciei, ela dizia assim, medo. Era uma criancinha pequena, de 3 anos, e até antes, ela ficava em casa, medo, mamãe ali, medo, e apontando para os locais na casa, e dizendo assim, papai morreu aqui, papai morreu, mamãe morreu, e ela manifestava esse tipo de visão, e a gente não sabia o que ela estava vendo, mas ela tinha medo, ela dizia medo ali, medo, e corria do local, né? E aí, uma noite lá na igreja, na oração, eu fui orar, impor a mão sobre a cabeça da criança. Quando eu impus a mão fazendo a oração, ela começou a revirar os olhos e foi arriando para trás. E aí eu peguei, foi aí quando eu cheguei, eu fiz, isso aqui é por causa dos filmes de terror que você assiste. A sua casa está impregnada disso. E aí tem muita gente que acessa esse tipo de coisa e acha, como o Mike falou, que é só uma ficção. Você está abrindo um portal de passagem para o mundo espiritual na sua casa. E se você tem criança, como é o caso da filha dele, que ficava vendo isso dentro de casa, né? Não uma, não 2 vezes, várias vezes, até acordar gritando, vendo essas entidades, você precisa tomar uma posição, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, a gente tem que ter um compromisso com Deus e a gente ser consagrado, ser santo, se separar para o Senhor. Então tem muita gente que fica vendo esse tipo de coisa e aí começa a viver essas coisas que Michael vivia e que ele está buscando na vida dele, libertação para ele, para a família dele, mas ele tomou conhecimento e tomou uma posição diante disso. Tem pessoas que vão ouvir isso aqui e continuar assistindo esse tipo de coisa, continuar invocando esse tipo de coisa. E é uma coisa que o Michael falou interessante. Quem é que dá esses roteiros para aquelas pessoas? Eles inventam do nada? Sabe que não inventa, porque o Michael estava falando algumas coisas que acontecem nos filmes, por exemplo. Ele estava falando que foi um trabalho de um filme que ele assistiu, que a mulher invoca um espírito, faz um trabalho para destruir outra pessoa. E o espírito não consegue destruir, então ele volta para destruir a mulher, porque ele tem que levar alguém com ele.
E aí, quando ele falou isso aí, que estava no roteiro, pastor, isso aí é real? Eu fiz, claro, no mundo espiritual funciona assim. Quando uma pessoa faz uma demanda do mal e que ou atinge ou não atinge aquela pessoa, o espírito volta. É tanto que teve uma senhora que eu fui orar por ela, que ela morreu. Deus me deu uma revelação na hora lá. Ela estava com a doença que o médico não dava diagnóstico. E Deus me deu uma revelação. E eu peguei e disse para ela, eu fiz, olha, aquilo ali que a senhora fez já levou a alma daquela pessoa. E agora, a quem a senhora pediu está voltando para levar a sua alma. Só que Jesus quer lhe libertar. A senhora quer entregar a vida para Jesus e ela não quis. E ela morreu. Ela teve uma morte horrível, aquela mulher. Então, você precisa tomar uma posição. Se posicionar diante do que você está aprendendo aqui, porque com certeza Deus queria falar com você hoje para você tirar isso da sua casa. Ah, pastor, mas não sou eu que assisto, são meus filhos. Então a senhora como líder, o senhor como líder, não permite isso na sua casa. Está sendo invocação, está sendo ritual de invocação. Dentro de casa, por exemplo, a senhora nunca foi no ritual, o senhor nunca foi no ritual, mas seus filhos trouxeram um ritual para dentro da sua casa. Eu me lembro que eu estava vendo um pastor dar o testemunho dele, ele falando de um casal, casal jovem da igreja, que era uma bênção, e foram morar numa casa, compraram uma casa muito grande, e depois de chegar naquela casa, começou a acontecer algumas coisas que o Maico falou. Sonho com alguém em cima sufocando, sonho não, pesadelo, né? Doença que começou a ser recorrente, assim, pessoas saudáveis terem doença uma atrás da outra e também não tinha diagnóstico. E muitas brigas, muitas contendas. E aí chamaram o pastor deles para orar e tal e tudo mais. E o pastor orou e continuou do mesmo jeito que estava. Briga, doença, né? Pesadelos, sensação de que tem alguém ali atrás olhando para mim. Tem alguém ali atrás. Principalmente quando apaga a luz. Tem alguém ali, naquele escuro, olhando para mim. E eles falaram. Aí o pastor depois voltou com a esposa dele. E a esposa dele disse, Deus está me dando uma revelação. Vamos lá embaixo, no sótão. Foi lá. Quando chegou lá, não tinha nada. Tudo organizado, tudo limpinho. Ela fez, pega esse carpete aqui e rasga ele aqui no chão. Aí a esposa, né, do varão lá não quis aceitar que rasgasse, porque era caro, era novo. Rasga esse carpete aqui. E quando rasgou o carpete, que tirou o carpete, no chão, todo talhado de pedra, tinha o pentagrama, tinha marca de sangue ainda, tinha marca de sangue, tinha o pentagrama, tinha um bocado de coisa ali que você via claramente, lá no local onde eles estavam mostrando, claramente que aquilo ali era um local de prática de rituais de sacrifício. Não sei se de animal ou de gente, mas tinha aquelas práticas ali. E aí a casa foi vendida, botaram o quê por cima? Um carpete. Só que aquele carpete não apagou o que aconteceu ali naquele cenário, espiritualmente falando. Então os espíritos estavam ali. E aquilo que era feito ali são as mesmas coisas que são feitas no filme de terror. E ali você importa aquilo para dentro da sua casa. Então não é ficção. Aquelas pessoas não criaram aquilo do nada. Aquelas pessoas que estão criando aqueles filmes, aqueles roteiros, elas têm inspiração de demônios. A gente vive, você que está em casa me ouvindo, diariamente inspirado por espíritos, ou de Deus ou do diabo. Por exemplo, eu venho para aqui pregar a palavra, eu estou sendo inspirado pelo Espírito Santo. Mas se tem alguém praticando rituais, está sendo inspirado por quem? Pelos demônios. Entendeu? Então, se a gente está sob influência espiritual constantemente, quando você importa aquele filme para dentro da tua casa, há uma influência ali. E dependendo muito do tipo de conteúdo, acontece coisas terríveis. Por exemplo, a esposa de Michael, ela manifestou endemoniada. E hora ou outra ela tem uns trejeitos de fazer coisa de susto, de brincadeira de dar susto, que ela importou aquele de onde? No subconsciente dela, dos filmes de terror. E aí, eles atraíram isso e hoje lutam contra isso. Então você que está me ouvindo hoje, você precisa tomar uma posição. Porque você faz campanha, você vai para a oração, você jejua, você dá o dízimo, dá a oferta, faz o voto, faz o propósito. E a sua vida é uma sucessão de acontecimentos repetitivos. Todo ano é a mesma coisa. E você está sempre se perguntando o que é. E aí, quem sabe, hoje Deus está tendo a resposta. É porque às vezes a gente está procurando um dragão, um dinossauro, e às vezes é uma formiga ali perto da gente. Então você precisa ter a consciência disso. Michael, qual era o conteúdo daquele filme que você estava falando? Que tinha canibalismo, que a pessoa comia... O tipo de filme que você assistia, que comia a carne da pessoa ali na tela. Como é que era aquilo ali?
Fora os filmes de terror que eu assistia, que eu gostava, também gostava muito de filme de tortura também. Tortura. Você fala tortura de você matar pessoas com Tinha um fato, uma cena que pegaram o cabo vivo, tiraram um pedaço de carne dele, ele vivo, assaram e comeram ele diante dele. Na tela limpa, assim. Bem real mesmo. Dá pra ver como você está cortando um pedaço de carne dele mesmo. E comia na frente do rapaz assim, dele vivo. Ou torturar uma pessoa viva. Bom, tinha um filme mesmo que eu assisti que pessoas ricas pagavam para pegar pessoas para torturar, para ele ver torturando a pessoa. Cortar um dedo, tirar um braço, alguma coisa assim. Só que a pessoa vivo. Aí eu assisti esse filme e gostava desse filme. E o pastor falou sobre ritual e realmente não é ficção. O senhor falou aí exatamente um filme que eu assisti, que é Invocação do Mal, o nome do filme, que para descobrir a raiz onde estava esse demônio, para descobrir que era um casal. Realmente esse filme é baseado em fatos reais. Tem um casal que faz esse tipo de... Já morreu, esse casal morreu, não existe mais não. Mas eles faziam esse tipo de trabalho. E teve uma cena nesse filme que tinha um espírito de uma criança, e para achar a raiz onde estava esse espírito, eles era dentro da casa, começaram a cavacar uma casa. Dentro da casa o pastor falou agora, era um ponto de contato. Que esse pessoal foi morar nessa casa e do nada, a criança começou a mudar. Começou a se manifestar, começou a fazer as coisas. Era dentro da casa. Ele era uma família normal. Que do nada, bem normal. De repente a criança não conseguia dormir mais. Foi só com a criança. E como eu falei, a criança vê mais fácil do que a gente vê. E ele não conseguia dormir, agora estava chorando, tinha medo, não queria dormir mais. E ele chamou esse casal para dentro dessa casa. E quando ele começou a ir avante, começou a investigar, entendeu? Então, por que isso aconteceu na vida deles? E tudo eles filmavam o que ia acontecer. E teve uma cena que eu até perguntei ao pastor se é possível, que o espírito mandou ele a criança fingir que ela estava manifestada para dizer que não era demônio, que era normal, era a frescura dessa criança. O diabo, ele manipulou ela para aquela criança dramatizar que ela estava manifestada, para alguém dizer assim, não, é só brincadeira, ou é só uma coisa, não existe espírito. Para as pessoas acreditarem que aquele espírito não estava lá, né? E isso é possível, sim. Eu já orei por pessoas que tinham mania de cair na hora da oração, manifestado, como se tivesse demônio. Mas só que ali, quem está ministrando, que tem o Espírito Santo, sabe que não é demônio. Eu dizia, levanta. Mas só que aquela pessoa realmente, Michael, tinha demônio. Em outra situação, a pessoa manifestou realmente e o espírito estava ali escondido. É que ele se esconde, né? Justamente. Aí só consegui descobrir, porque em termos da gravação, aí tinha uma voz diferente no meio da gravação. Que no filme, não na base real. Aí, na gravação saiu. Saiu a voz. Não da criança, mas tem outro. Na hora ali não saiu a voz. Não. Depois que foi assistir a gravação. Porque foi botar, eu queria entender, porque se a vida da criança mudou de repente, estava perturbada, estava diferente, e de uma hora para outra mudou. Olha aí, ele vai falar aqui, mas isso aí é muito forte. Tá tudo normal, tá tudo tranquilo, e de repente é uma mudança drástica. Esse aqui é um dos maiores sinais de que algo espiritual está acontecendo. Tá tudo normal e de repente é uma mudança brusca na vida, na forma como aquela família, aquela pessoa está vivendo. E nesse caso aqui era uma criança, estava tudo normal e aquela criança começa a definhar e a manifestar espírito. Então, Deus pode estar falando com você aí. Porque também não só para quem assiste filme, mas para pessoas que são vítimas de trabalhos de magia. Você está completamente normal, seu casamento, sua vida, e de repente a coisa transtorna. E você vai num médico, vai no hospital, às vezes é uma doença, às vezes é uma confusão, um negócio, você não sabe o que é. E isso aí é um sinal de que algo espiritual muito pesado está acontecendo. Não é assim, Michael? Exatamente, pastor. E quando eu consegui achar o fato, a raiz disso aí, que hoje eu falo isso aqui, porque hoje eu aprendi sobre essa área. Porque eu achava que era só um negócio baboseiro, só um filme normal.
Não achava que isso acontecia no mundo espiritual. Eu nem sabia o que era mundo espiritual. Eu nem sabia o que era. Eu achava que o demônio pegava quem era ímpio, quem estava lá no mundo, quem estava lá fora. Mas dentro da igreja, muita gente era manifestada. Tive pela minha esposa, praticamente nasceu dentro da igreja. E eu via na minha frente sendo manifestada por um demônio. E hoje eu passo para vocês isso aí que eu estou falando com convicção que realmente filme de terror entra na sua vida. E na vida daquela criança foi exatamente a mesma coisa. E tem uma cena nesse filme que, assim, pastor, eu posso mostrar para o senhor, falar para o senhor que o rapaz pede para aquele demônio sair da vida daquela pessoa e pedir para ele me leve no lugar dela. Dentro do filme, a criança sofre tanto, ele não suporta, me leve no lugar dela e acontece uma troca. Como o senhor falou, se o demônio não. Ele foi invocado para levar um trabalho, para levar uma pessoa, não importa quem seja, pode ser uma criança até um velho. Até um animal, né? Às vezes Isso. um animal de estimação morre, né? Ele diz assim, me leve no lugar dela, me leve. E é de fato. Ele, no lugar de levar a criança, leva essa pessoa. Mas esse casal, até onde descobri a raiz, onde foi invocado, e quem foi invocado para quebrar quebrar aquele ali, quando conseguiu quebrar, o demônio, aí ele deu uma frase que o pastor até falou para mim. O demônio ele fala assim, que se o demônio que foi invocado não conseguiu levar aquele que foi o alvo, que foi mandado, ele volta para a pessoa que lhe invocou. E foi um fato que eu estava conversando no terreno sobre isso. Que eu até perguntei ao senhor. E ele fala essa frase: se o demônio que foi invocado para um trabalho, para que ele não conseguiu levar aquele que foi invocado, ele volta para a pessoa que foi que invocou. E é uma injusta. Ele vai lá, a pessoa invoca ele para matar Maria, invoca ele para matar José. Ele não consegue matar José, ele volta e mata Maria. De fato, isso acontece. Isso mesmo. E é isso que aconteceu. Voltou para aquela pessoa. E levou aquela pessoa que lhe invocou. E você vê assim, mas é um filme, eu vou desligar a televisão aqui, volta tudo normal, não acontece nada normal. E o que está ali, eu desliguei, está só no DVD, não passou para minha casa, mas tem vários filmes que demonstram que o espírito, através da televisão, entra dentro de casa para levar aquela pessoa. E na minha vida era assim. Via coisas, eu sempre tinha medo, não ficava no escuro, eu achava que alguém estava me olhando. Eu tinha sempre sonho de pesadelo com força, sonho de morte, de demônio, sempre tinha esse tipo de sonho. E eu achava que quando eu ia para a igreja, aquilo tudo fosse uma borracha, havia ser apagado na minha vida. A mágica evangélica. É isso, pastor. E não foi, que ninguém me ensinou. E olha que eu cheguei a morar aqui em João Pessoa em 2011. E em 2012 eu me converti e minha vida não mudou nada. Sempre que eu dava tudo errado, sempre que eu dava errado. E eu achava que ele estava num deserto, estava numa prova. Eu achava que... E continuando isso, assistindo filme de terror. Nunca parei de assistir filme de terror. Você tinha prazer em assistir? Isso. Gostava de assistir aquelas coisas, pastor. Eu tinha prazer de ver aquele... Na hora o demônio ia pegar uma pessoa, ou senão alguém ia esquartejar uma pessoa. Gostava de sentir medo? Isso. Não, é tanto que... geralmente que vai assistir filme de terror, sempre tem alguém que tem mais medo que o outro. E você bota a mão no rosto para não ver aquela cena. Mas eu não consegui botar a mão no rosto para não ver aquela cena. Eu tinha que ver aquela cena, eu tinha que ver o que ia acontecer. E tem uma cena que eu vi que a mulher está tão perturbada que ela procura uma pessoa para tirar aquele trabalho dela, que o espírito invoca num animal, num bode. Invoca num bode. E até tem uma cita aqui sobre isso aí, que ele invoca num bode, o bode fala. E quando ele vai para passar aquele espírito para o bode, que vai matar o bode, o espírito volta para a pessoa de novo. E eu achava que tudo isso é normal. Achava que tudo. E eu, como eu vivi nesse meio, para crescer nesse meio, aí hoje, não é porque eu vim para o MIAP, não é porque eu. Não. Hoje eu, pela palavra, e eu vendo que tem a parte espiritual, tem a parte demoníaca, tem a parte de carnal.
E eu não sabia que tinha isso tudo na minha... Eu não sabia que tinha isso. Dividir, isso. Eu conseguia mapear, dividir. Que uma coisa que está acontecendo na sua vida é espiritual. É o demônio agindo na sua vida. Como o pastor falou, um fato que aconteceu na minha vida, que eu cheguei no limite de profetizar que o demônio não ia levar aqui na minha vida. Não levou. Glória a Deus. Porque eu soube batalhar, eu sabia quem estava agindo ali. Eu sabia quem estava agindo. E o diabo não tinha legado na minha vida naquela hora. E você tá ouvindo a gente, que vê esses filmes, que assiste essas coisas, que você acha que é uma coisa qualquer, que é baboseira. Não é baboseira. Não é baboseira. É verdade, é fato. É tanto fato que, como eu falei pra você, que eu repeti aquelas frases e aconteceu no mundo, caramba, eu não tava. Analisou no mundo físico, né? E isso. Que eu falei tanto que aconteceu. E tem uma coisa aqui que é interessante dentro desse contexto, pra gente caminhar pro final, é que nesses filmes aí, como ele citou aqui, o pai dizia assim, não leve meu filho, leve a mim, né? Mas só que ele só fez aquilo ali, se foi baseado em fatos reais, é porque ele não conhecia a pessoa do Senhor Jesus. Porque não existe espírito, não existe entidade que possa resistir a ele. Você pode estar vivendo debaixo de maldição da forma como for. Mas se você se arrepender do seu pecado e entregar a vida para Jesus, automaticamente você recebe autoridade para isso aí. Michael já viu algumas coisas de filme de terror lá na igreja, só que real, viu o povo manifestado. E lá não tinha esse negócio que ele ia levar alguém, a gente era lá amarrado, isso, bora, joelho. E Deus ali, através da vida da sua igreja, exercendo autoridade sobre aqueles espíritos. Então o que você precisa hoje, né? Porque Deus falava comigo aqui que tinha pessoas em casa dizendo assim, ah, mas eu sou crente, isso não acontece com crente não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tira essa ideia da sua cabeça, essa burrice evangélica que lhe ensinaram, que uma pessoa quando é crente não acontece nada, magia não atinge ela. Não tem nada a ver com ser crente. A realidade é o seguinte, esse tipo de coisa não vai atingir o homem de Deus e a mulher de Deus que tem compromisso com Deus, compromisso de oração, compromisso de jejum, compromisso de santidade, seriedade, pacto, aliança com Deus. Não é ser evangélico, não tem nada a ver com isso. Então tire essa ideia, porque só o fato de você dizer que é cristão e você está invocando os espíritos através daquele filme dentro da sua casa, botando aqui na sua casa, você já não tem autoridade. Você está na mão dele. Como é que você vai repreendê-lo e ele vai dizer assim, como se agora você estava me invocando aqui dentro da sua casa? O mundo espiritual é regido por leis. Certo dia, um varão lá da igreja me ligou de madrugada, era 1h da manhã. Ele disse, pastor, vem aqui em casa que minha mãe manifestou. Ele falou, né? Eu fiz, não tem como eu ir aí não, bota no Viva Voz. Aí ele fez, ela tá ouvindo, o Espírito tá ouvindo aqui, tá manifestado na sala. Aí eu, em nome de Jesus, deixa ela, não sei o que, deixa esse corpo. Aí começou a rir. Ele disse, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ela me chamou e não tem quem me tire. E eu nunca tinha ouvido aquilo, né? Eu achei até que era mentira do Espírito para me enganar. E eu falei umas 3, 4 vezes. E na mesma hora o Espírito Santo deu discernimento. Fez, não se envolva aí. Essa mulher foi na casa onde tem os espíritos invocar ele e entregar a vida para ele. Pode deixar aí. Você só tem autoridade se ela se arrepender e ir na igreja, se colocar diante de Deus e pedir perdão. Aí você vai, quando você orar, ele sai. Porque aquilo foi quebrado. Então o fato de você ser crente, dizer que é crente, que é cristão, e você assistir isso, você não tem autoridade para nada. Você não tem autoridade para nada. A gente precisa ter autoridade no mundo espiritual. E a autoridade só vem por um meio, Maico, por meio do arrependimento e do pedido de perdão e confissão diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões, jamais ele prosperará. Mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então peça perdão a Deus por assistir isso na sua casa. Porque não é um simples filme que você está assistindo. Não é um simples filme. É invocação de espírito que você está fazendo na sua casa. Você tá colocando esses demônios na sua casa. Eles estão querendo espaço, Michael. Aí eles querem um lugarzinho na sua vida. Aí você vai e coloca isso aí dentro da sua casa e você invoca eles dentro da sua casa, chama eles para dentro da sua casa e você acha que depois você vai ficar tipo, tudo normal, tá tudo tranquilo. Agora é como o Marco falou, eu desligo aqui a televisão, eu vou dormir e tá tudo tranquilo e amanhã a minha vida segue normal. Nada disso. Você vai invocar eles, você vai desligar a televisão
E ele vai continuar agindo ali dentro da sua casa. Ele vai continuar fazendo aquela ação, ele vai continuar operando ali, ele vai continuar operando e ele não vai embora. Então, isso aqui que Deus falou aqui através da vida de Michael, essa pergunta que ele fez sobre a influência que tem, ele sabe, né? Porque ele já está na obra faz um bom tempo e desde que ele veio para lá, ele teve que quebrar muitos pactos que ele fez indiretamente, ele teve que fazer confissões negativas do que ele tinha dito, né? De invocar espíritos e tudo. É tanto que, como o próprio Pedro nega Jesus 3 vezes, e depois Jesus vai lá em Pedro e fala e faz ele dizer que ele ama Jesus 3 vezes. Por que Jesus fez aquele 3 vezes? Não fez 2, não fez 1? Alguém vai dizer que é coincidência. Não tem nada a ver com coincidência. Aquilo ali é algo que Deus sabe, que Jesus sabia que ele está fazendo no mundo espiritual. Então, peça perdão ao Senhor por isso. Pega esses filmes aí, queime, destrua, se desfaça desses materiais de bruxaria, você que gosta de invocar espírito. Deus odeia esse tipo de coisa. Você que está envolvido com espírito, com entidade, que entregou para a entidade, sai disso daí. Isso é ilusão. Você está acabando com a sua vida. Deus odeia. A Bíblia do Gênesis até o Apocalipse é Deus odiando as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Porque quem invoca isso não está invocando nada de entidade, protetora, isso, aquilo. Você está invocando demônio. E demônios são anjos que se rebelaram no céu, estão julgados e condenados. E todos os que invocam a ele, além de receber os seus flagelos, vão ser condenados também no dia do juízo. Então largue isso. Só para encerrar, teve um rapaz que chegou lá na igreja, que ele gostava da magia, gostava da invocação dos espíritos, e gostava de fazer rituais para destruir a vida dos outros. E ele tinha os grimórios, tinha os livros de magia. E uma vez eu preguei uma palavra muito firme, muito dura, onde o temor do Senhor se apoderou dele. Ele se arrependeu, entregou a vida para Jesus. E ele disse: pastor, tem algum irmão com carro aí para me ajudar numa diligência? No primeiro culto que ele foi, eu fiz, tem sim, disponibilizei um irmão, e eles saíram. E eu fiquei preocupado que eles demoravam a voltar. E ele chegou com uma sacola preta, aquele saco de lixo preto muito grande. Ele disse: pastor, isso aqui é para queimar. E quando ele abre o saco ali estão grimórios, que são livros de magia, estão ali amuletos de ritual, um bocado de coisa de ritual. E na porta da igreja lá tem um campo muito grande. E ele foi lá e começou a queimar aquilo ali à noite. Aí os meninos colocaram álcool e não pegava fogo. Primeiro colocaram papel, né, jornal, e não pegava fogo. E aí colocou álcool e não pegava fogo. Os meninos deram um banho de gasolina, embebedaram tudo de gasolina e ficaram ali a noite inteira ali, revirando e queimando aquele material. E aquele jovem ele foi liberto rapidamente. Então, a libertação, a mudança depende da atitude que você tem. Então, você precisa ter uma atitude radical de se arrepender, de renunciar a isso e de tomar uma posição. Mais respondido do que isso aqui não tem, né? A gente até poderia se aprofundar em algumas coisas aqui, mas a gente tentou falar aqui de forma genérica, que englobasse tudo, para que você entendesse que isso não é filme, isso é invocação de espíritos, isso é participação em rituais. E Deus odeia isso, e o diabo só quer essa brecha para destruir a vida das pessoas, tá bom? Eu vou fazer um intervalo aqui, eu mandei um louvor aqui para Salve, para ele soltar aí. Eu vou fazer aqui um rápido intervalo. E eu tenho uma palavra aqui da parte de Deus, creio eu que seja poderosa, para todos aqueles que estão enfrentando perseguições, todos os homens, todas as mulheres de Deus, que têm propósito com Deus, que têm feito a obra de Deus, que têm ganhado almas, que têm trabalhado em favor do reino, todos vocês que estão enfrentando perseguições, que estão sendo perseguidos, eu tenho uma palavra de Deus para a vida de vocês, que eu creio que vai ser poderosa para o Espírito de Deus operar nessa noite em teu favor, tá bom? Então fica com esse louvor aí, pode soltar aí, Sávio, que daqui a pouquinho a gente volta. Fica com esse louvor, medita na letra dele. O Deus dessa música aí é o mesmo Deus da Bíblia e é o mesmo Deus que você serve. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal, estamos de volta. Só antes de ler aqui o versículo da palavra, o pessoal já começou a mandar mensagem aqui no meu WhatsApp hoje. Hoje tá bombado aqui o WhatsApp, chegando todo tipo de mensagem aqui dos ouvintes aqui. E depois eu vou ler todas as mensagens, né? Mas uma me chamou a atenção aqui, que mandaram aqui a matéria do jornal Estadão. Menina fica possuída após sessão de Annabelle 2 no cinema no Piauí. Tá vendo como é verdade? Tá vendo como é forte, como o pessoal em casa tá ligado e tem pessoas que entendem isso, né? Não é possível que você que ouviu isso aí,
vai continuar com a sua razão e com o seu orgulho, a sua soberba, e continuar mergulhado nesse submundo aí, né? E vivenciando essas coisas aí, né? Então vamos aqui para a palavra que Deus tem para nós aqui. 1 Samuel, capítulo 1. 2 Samuel, capítulo 1. O versículo... Eu só vou ler alguns versículos aqui porque é muito longa a narrativa. O versículo 3 e 4 diz assim: Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-mo. Ele respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Muito forte. Só para você entender o que aconteceu aqui, Davi estava em Ziclag, na cidade dos filisteus, que foi aquela cidade onde raptaram a mulher, os filhos dele e tal. E Saul estava do outro lado, no Monte Gilboa, guerreando. Contra quem? Contra os filisteus. E Davi queria ir para a guerra, porque Davi foi morar na terra dos filisteus para escapar da perseguição de Saul. E esse momento aqui, Davi está de um lado e Saul está do outro. E aqui chega um homem para dar notícia para Davi. E fala que Israel perdeu a batalha e que Saul morreu. Então está acontecendo isso aqui. E eu queria trazer uma breve palavra para a vida de vocês. Estou em casa. Eu quero falar aqui com homens, com mulheres de Deus, pessoas que servem a Deus de verdade. Davi foi um grande homem de Deus, que ele foi escolhido pelo Senhor desde a sua mocidade. Davi tinha um coração inclinado para as coisas de Deus, de maneira que Deus rejeita Saul no trono e manda Samuel ir lá ungir Davi, quando Davi ainda é um mancebo, quando Davi é um jovem de aproximadamente 15, 16 anos. Davi é ungido e o Espírito de Deus certamente toma conta de Davi, porque a gente sabe que quando uma pessoa é ungida por Deus, ela recebe o Espírito de Deus, porque ungir é escolher, e se Deus escolhe, Deus capacita, e Deus capacita por meio do seu Espírito. Então, quando Davi é ungido, ele recebe o Espírito, e os primeiros sinais começam a acontecer, onde vocês sabem que Davi derrota Golias. Davi, mesmo sendo menino e sem experiência em guerra, ele derrota um guerreiro de 3 metros de altura, né? Então, a partir do momento que o Espírito de Deus ele começa a se manifestar na vida de Davi, para que prodígios sejam realizados, Saul, o rei Saul, o que fora rejeitado pelo Senhor, começa a perseguir Davi. E ali, Michael, ouvintes, você que está em casa me ouvindo, você que está no YouTube me ouvindo, no site me ouvindo, começa uma perseguição na vida de Davi, que ela vai durar aproximadamente 14 anos. Ele passa quase 1 década e meia, ou realmente foi 1 década e meia, sendo perseguido por Saul. Lembrando que quando Davi é ungido rei, ele tem de 15 para 16 anos. Ungido rei não, quando ele é ungido rei por Samuel. Mas quando ele vai sentar no trono para ser rei em Hebron, ele já tem 30 anos. Então aí a gente entende que são 15 anos que ocorre esse tipo de coisa. E por que Saul se levantou dessa maneira contra Davi? Saul, ele chama Davi para ajudar ele. Davi o ajuda, vencendo Golias. Depois Davi vai servir ao rei. O rei gosta de Davi. E de repente um dia, quando vem voltando da batalha, as mulheres de Israel estão cantando e dizendo assim: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E diz que quando ele ouve aquilo ali, o comportamento de Saul se torna totalmente diferente para Davi. E ele inicia uma perseguição que, dentro dessa perseguição, tem até intuito de morte, Michael, para matar Davi. É tanto que tem uma hora que ele atira a lança e Davi se desvia para não ser atingido por uma lança. Ele arma várias emboscadas. Ele se alia aos Zifeus, que foi um povo que Davi ajudou. E os Zifeus entregam Davi. E Davi passa tantos anos sendo perseguido, tantos anos, dormindo na caverna de Adulão, fugindo, escapando mesmo por um fio,
Que tem hora que Davi diz assim, eu vou morar na terra dos filisteus, é melhor. Olha, a perseguição foi tão grande, presta atenção. Os filisteus naquela época eram o maior inimigo de Israel. E a perseguição contra Davi foi tão grande, Davi matou um dos maiores guerreiros filisteus, Golias. Então um povo que Davi nunca queria estar perto seria os filisteus, certo? Só que a perseguição é tão terrível dentro de Israel, dentro de Judá, ali contra Davi, que Davi decide morar na terra dos filisteus. Já pensou que você falasse, por exemplo, a perseguição está tão grande contra mim aqui que eu vou procurar o meu pior inimigo para ficar lá com ele. Davi foi para lá. Davi foi morar nos filisteus, na terra dos filisteus, passa a servir ao rei Aquis, que era um dos príncipes filisteus, e Davi fica lá durante anos. E aí Saul não vai para lá porque Saul tem guerra contra os filisteus. Então Davi foi descansar na casa do inimigo para fugir de Saul. É muito forte isso aqui. Talvez você, a senhora, o senhor que está me ouvindo, servo de Deus, tenha enfrentado uma perseguição. E quando eu falo uma perseguição, ela pode se dar em vários âmbitos, em vários patamares, né? Que existe todo tipo de perseguição. Existe perseguição familiar, existe perseguição de vizinho, existe perseguição de pessoas feiticeiras, bruxos, existe perseguição do trabalho, colegas de trabalho, e existe uma coisa que não é inédita, que sempre aconteceu, perseguição de crente. Você sendo perseguido dentro da igreja, você sendo perseguido por irmãos. Então, eu não sei qual é o patamar que está o teu caso, ou se o teu caso são todos esses juntos, mas eu quero te falar uma coisa que está aqui na palavra, não sei o que estou inventando não. Deus ainda mata inimigos do propósito dele. Como é, pastor? Deus mata inimigos do propósito dele. Deus tinha com Davi, não era só que ele ungiu Davi rei. Deus tinha um propósito que apontaria para Jesus, Davi. É tanto que o cego Bartimeu vai dizer, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque haveria uma promessa que de Davi surgiria aquele que daria a Israel o reinado eterno. Aquilo era uma profecia sobre Jesus. E aí Saul decide perseguir isso. Eu vou perseguir. Olha só, escuta isso aqui que Deus está falando. Quando você começa a perseguir uma pessoa de Deus, que você acha que está perseguindo uma pessoa, e essa pessoa, Deus tem propósito com ela, você começou a perseguir um propósito de Deus. Isso significa dizer que você está perseguindo o próprio Deus. Saul passou a ser um perseguidor de Deus. Saul não perseguia Davi. Pastor, o senhor tomou algum produto errado na água aí, está começando a falar bobagem. Não. Quando Saulo perseguia a igreja, o que foi que Jesus, quando apareceu para ele, com aquela forte luz que ele cai cego, o que foi que Jesus disse? Saulo, Saulo, por que tu persegue o povo? Foi? Não, foi porque tu me persegues. Então, quando Saulo perseguiu os irmãos da igreja, eles perseguiam o próprio Jesus, perseguiam um propósito de Jesus. Então, quando Saul passa a perseguir Davi ferrenhamente, implacavelmente, para matar Davi, ele está dizendo assim, eu quero matar um propósito de Deus. Quando alguém te persegue como servo de Deus e começa a tramar a tua morte, a levantar um mal, suscitar um mal contra você, essa pessoa está perseguindo um propósito de Deus. Quando alguém se reúne numa casa, numa beira de esquina, marca uma reunião para falar de você, que está servindo a Deus, que ganha almas há muitos anos, quando uma pessoa faz isso, ela está se reunindo para falar do próprio Deus, para se levantar contra o próprio Deus, para engendrar, para maquinar contra o próprio Deus. Quantas reuniões Saul fez? Saul se reuniu com Doeg para matar os profetas e para matar aqueles que ajudaram Davi. Saul se reuniu com os ifeus. Saul se reuniu com seus homens. Morreu tanto Saul quanto o seu exército que se juntou com ele. Você pode até dizer assim, mas pastor, eu estou perseguindo só por ordens. Quem lhe deu a ordem, Deus vai pegar e vai pegar você também se você continuar cumprindo essa ordem. Por isso você tem que se consertar hoje. Aqui eu estou falando para perseguidos e para perseguidores. Porque Deus quer o bem de todos. Deus não quer destruir ninguém. Agora, se você não parar de perseguir o propósito de Deus, eu vou dizer bem claro, Deus vai lhe matar.
Deus vai lhe matar. Isso está na Bíblia. Se você não parar de perseguir o propósito, Deus vai lhe matar. Eu pregava numa comunidade, pregando, ajudando as pessoas, levando comida. E aí uma pessoa que praticava essas coisas aí, o crime, disse que qualquer crente que entrasse ali, ele ia dar um tiro na cara. Ele falou isso. A gente nunca fez um mal a ninguém ali. A gente, além de pregar, ajudava as pessoas que tinham fome. A gente distribuía sopa lá de graça. A gente levava um carro cheio de sopa para dar sopa. E aí ele falou isso. Ele falou isso comigo, com as pessoas que iam. E a gente nunca revidou, a gente orava por essa pessoa. E Deus disse, não adianta orar por ele. Eu vou matar ele. Eu vou exterminar, eu vou arrancar ele da terra. O que foi que aconteceu? Ele foi arrancado da terra. Eu não quero nem dizer a forma como ele foi arrancado. Porque foi terrível. Esse é o Deus da Bíblia. O povo acha que o Deus da Bíblia é o Deus da igreja evangélica. Que você pinta a parede de preto, apaga as luzes e fica todo mundo em transe cantando aquelas músicas tolas, que é uma frase, 3 notas, você fica repetindo aquela noite toda. Não. O Deus da Bíblia está aqui. Saul perseguiu Davi 14 anos. Vou matar o propósito de Deus. Deus fez, tá bom, Saul, você vai morrer. Samuel disse, o seu reino foi rasgado. E Saul foi avisado, viu? Ele teve a possibilidade de parar com o que ele fazia. Se ele parasse, Davi, o homem de Deus, seria tão misericordioso, Mike, que não ia fazer nada com ele. Eu quero dizer para quem está sendo perseguido aqui, assim como Davi recebeu a notícia, assim como Davi recebeu essa notícia aqui, Davi já nem tinha mais esperança. Tem um texto que vai dizer assim, que Davi diz assim, Davi mandou o pai e a mãe dele para Moabe, para terra estrangeira, de toda a perseguição que ele enfrentava, que ele disse assim, até que Deus decida o que ele quer fazer de mim. Davi já não esperava mais nada da vida, de tanta paulada, tanta perseguição, de tanta aflição. E chegou um dia que veio a notícia, Saul morreu. Acabou-se. Em outras palavras, o teu perseguidor, Deus eliminou e você vai ter paz. Porque eu vou te falar uma coisa. Deus tolerou isso 15 anos. Só que chega um dia, Michael, ouvintes, que Deus dá um basta. Deus dá um basta. Deus olha para o servo dele, Deus olha para a serva dele, Deus olha para o propósito, porque Deus tem um propósito. Você está entendendo? Por exemplo, eu estou aqui nessa rádio há mais de 5 anos. Quando Deus me levanta para cá, que eu venho para cá, é um propósito de Deus que está sendo cumprido aqui nessa noite. Não foi isso que eu disse, Michael? Eu disse, Michael, não importa a minha situação, mas eu tenho que cumprir o propósito. Foi isso que eu falei? Então, eu estou vindo cumprir um propósito. Aí, quando alguém se levanta e diz assim, vamos atacar o pastor Josué. Não, você não está atacando a mim, porque eu não estou vindo pregar em meu nome. Você está dizendo assim, vamos atacar o propósito de Deus. Aí eu te pergunto, o que é que vai dar para você? A senhora ou o senhor que é o homem de Deus, que tem uma vida dedicada ao evangelho, a ganhar almas, a fazer a obra, e não está mais suportando de tanta perseguição. Escute isso aqui que eu vou dizer. Escute isso aqui que eu vou falar para a senhora, para o senhor. Você vai ouvir a notícia que o seu perseguidor foi eliminado. E tem pessoas que vão ouvir a notícia, o seu perseguidor se converteu. Vai ter os dois. Aí você, que é o homem de Deus e a mulher de Deus, se alegre já começa a se preparar para cantar. E você que é o perseguidor, aí você escolhe se você vai ser o perseguidor que se converteu ou que foi eliminado. Você pode escolher aí. O que eu tô falando aqui não cuspe não, tá? Não tô cuspindo na mesa não, é palavra pesada. Isso aqui é palavra pesada. Palavra que Deus diz assim, vai lá e fala. Porque tem uma hora que você que está perseguindo está causando muitos danos. Você está perseguindo a mulher de Deus que vai ali fazer a obra, pega ali sua caixinha, carrega. Essa mulher está há mais de 15 anos fazendo a obra de Deus, orando por pessoas. E você está ali batendo, você está ali caluniando, você está mentindo. Você está criando situações. Você está até fazendo bruxaria para destruir a vida da mulher de Deus. Deus vai extirpar você da terra. Você está ali perseguindo um homem de Deus que tem a vida consagrada, dedicada à obra de Deus. E você nem se importa com a obra que ele está fazendo. Ele está ali fazendo a obra. E você está perseguindo, você está colocando a pedra no meio para ele tropeçar, para ele cair. O que você acha que Deus está fazendo? Você acha que vai fazer o homem cair? Você está querendo fazer o propósito de Deus tropeçar. E eu vou dizer uma coisa, nunca é bom você ficar contra Deus. Porque se você está contra o diabo, Deus te protege. Agora, se você está contra Deus, quem é que vai proteger você?
Não tem como proteger você. Davi não esperava mais nada da vida, Michael. De repente chegou a notícia, Saul morreu. Eu acho que Davi nem acreditava. É tanto que Davi começa a dizer, como foi isso? Me conta. Porque ele não acreditava. Mas tem uma hora que Deus dá um basta. Deus aguentou 32 anos a família de Acabe, perseguindo o profeta, afrontando o profeta e pervertendo a nação. Chegou a hora que Deus deu um basta. E eu quero falar para homem e para mulher de Deus aqui nessa noite. Conte os dias para Deus dar um basta nos teus perseguidores. Porque eles não estão perseguindo você. Eles estão perseguindo o propósito que Deus tem na sua vida. Eles não estão perseguindo meramente uma pessoa. Eles estão perseguindo o que Deus levantou. Eu me lembro uma vez um homem que se diz crente, que ele falou que o nosso ministério ia fechar, que não teríamos chances, e onde esse cara passava, ele abria a boca para falar mal de mim, do ministério, da igreja, e ele ficava fazendo isso direto, e aí começou a infamar a gente. Eu não fiz muita coisa, eu não fiz nada, eu continuei vivendo a minha vida e pregando o evangelho, só que aprove a Deus fazer algo. E o ministério que eles tinham, que eles julgavam que aquilo era um ministério, porque eu nunca vi um ministério que ia derrubar outro. Aquilo ali acabou. Aquilo ali acabou. E Deus entregou aquele homem nas minhas mãos. Entregou nas minhas mãos. Eu evangelizando na rua, encontrei uma pessoa que disse e mostrou provas de coisas terríveis que aquela pessoa fazia. Eu podia pegar aquilo ali, jogar em todo canto aí e fazer com aquela pessoa. Não precisou fazer nada. Aquela pessoa caiu sozinha. Foi como o próprio Davi fez aqui. Várias vezes Davi teve a chance de matar Saul. E ele não fez nada com Saul. Saul caiu sozinho. Então eu quero falar para você aqui. Só continue orando. Continue, você que é homem de Deus, mulher de Deus, continue orando. Porque Deus já tem tomado uma providência. Porque Deus sabe. Deus sabe até onde vai sua força. Deus sabe até onde você aguenta. E Deus sabe até que ponto pode se interferir no propósito dele. Deus já tem tomado uma providência. Agora você que está perseguindo, eu vou dar um recado para você aqui. Você tem duas opções. Você pode ser como Saulo, o perseguidor que se converte. Ou você pode ser como Saul, o perseguidor que morre e vai para o inferno. Isso aqui está na Bíblia, estou inventando isso. Deus ainda mata aqueles que perseguem os propósitos dele. Porque ele é o dono da vida, ele dá e ele tira a vida. Você que se dedica a fazer rituais, você que dedica a sua vida a invocar espíritos, a fazer rituais contra homens e mulheres de Deus que têm propósito com Deus. Eu não estou falando de uma pessoa qualquer aí que diz que é crente, não. Estou falando de homens e mulheres que têm propósito com Deus. Você que dedica a sua vida com o seu grupo a fazer isso aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês não se arrependerem, vocês vão ter uma morte terrível. Porque vocês estão perseguindo o propósito de Deus. Vocês vão ter um fim trágico, terrível. Mas Deus é tão misericordioso que Ele abre a porta para dizer assim: eu dou tempo para vocês se arrependerem. Deus deu 15 anos para Saul se arrepender. Você acha que Deus vai dar quanto tempo para você depois dessa palavra? Você pense aí. Porque Deus tem levantado homens e mulheres nesses últimos dias, Michael, para anunciar a palavra, para desfazer o engano dos falsos profetas e recolher as últimas almas antes do arrebatamento da igreja. E aí tem se levantado todo tipo de gente para perseguir o propósito que Deus tem nesses últimos dias. Isso não é uma boa ação. Isso não é bem visto aos olhos do Senhor. Porque se de fato você que está fazendo isso vai se comprometer a atrapalhar o propósito de Deus, vou dizer uma coisa para você: a sua desgraça é iminente. Mas ainda há tempo de você se arrepender. Porque se Saul, Michael, tivesse ferido Davi, amputado uma perna de Davi, alguma coisa, como é que Davi ia ser o guerreiro que ele foi? E quando você se levanta para escandalizar o homem de Deus, a mulher de Deus, caluniar, você não está fazendo boa coisa. Você não está fazendo boa coisa. Então, é melhor você repensar o que você está fazendo. Porque você está indo contra o próprio Deus.
e você ir contra o próprio Deus é uma loucura. Deus te perdoa, ainda agora. Mas caso você insista, a sua sentença ela vai ser assinada. Então desista disso. E você que é uma mulher de Deus que não suportava mais, isso aqui é uma resposta de Deus para você. Prepare o seu culto de ação de graça. Se quiser me chamar, eu vou. E se tiver comida. Prepare o seu culto de ação de graça. Porque Deus mandou com essa palavra aqui pesada. Eu não ia nem chegar aqui hoje. Mas Deus mandou com essa palavra aqui pesada. Pesada na balança. Para a sua vida. Prepare o culto de ação de graça. Porque Deus vai tirar do teu caminho aqueles que têm te perseguido. Buscando te sepultar. Para que o propósito de Deus não seja cumprido na tua vida. Porque a realidade do que acontece é que é uma loucura perseguir alguém que tem um propósito com Deus. Porque você acha que você está perseguindo a pessoa, mas você não está perseguindo a pessoa. Porque se você destruir aquela pessoa, você está destruindo um propósito que Deus tem. Então você está perseguindo o próprio propósito de Deus. Por exemplo, digamos que alguém faça um mal a mim e comece a me perseguir de uma maneira que eu me desestabilize e não venha mais para esse programa. Quantas pessoas vão deixar de ouvir esse programa? Para pensar. Quantas almas já foram ganhas aqui em 5 anos? Mike é uma. Tem tanta gente que se converteu aqui nesse programa, né? Tantas pessoas se converteram aqui. Imagina uma pessoa dizer assim: eu vou fazer o mal a esse pastor, eu não gosto dele, e eu vou fazer de tudo para que ele se desestabilize e saia desse programa. E ele encerre. Eu vou dizer uma coisa para você. Você está fazendo uma coisa que é uma loucura. Você vai naquela irmã que tem um círculo de oração e diz assim: eu vou destruir isso aí, e começa a perseguir ela. Quantas almas ali receberam consolo e refúgio naquele círculo de oração? Quantas almas vão deixar de ser consoladas ali, hein? Imagina você querer destruir aquele evangelista que pega a caixinha dele de som e vai pra rua e você diz assim: eu vou acabar com esse irmão. Já imaginou? Quantas pessoas vão deixar de ser evangelizadas e entregar a vida para Jesus? Você acha mesmo que Jesus vai deixar isso barato? Você acha? Então a palavra aqui, falei que ia pregar para os perseguidos, mas eu estou pregando mais para os perseguidores. Isso aqui é o ultimato de Deus: se arrependa. Você sabe que Deus está falando com você, né? Tem endereço. Se arrependa. Porque o seu fim está próximo. E ele vai ser trágico. Porque esse é o Deus da Bíblia. Ele dá tempo para se arrepender. Visto que não se arrepende, ele vai fazer o que bem lhe aprouver. Mas o propósito dele vai ser cumprido. Sai da frente, porque nenhum propósito de Deus deixou de ser cumprido. E nenhum homem e mulher de Deus está me ouvindo nessa noite, está sendo perseguido. O propósito de Deus vai deixar de ser cumprido na tua vida. Tá bom? Fica com essa palavra, tanto os que são perseguidos quanto os que perseguem. Porque Deus está falando aqui nessa noite, tá bom? Vou ficando por aqui, as minhas horas se avançaram. Eu quero só lembrar para você que pegou o programa pela metade, que esse aqui é o programa A Última Chamada, exibido aqui na 100.5 há mais de 5 anos. Toda quinta-feira, a partir das 22 horas, nós estamos aqui com a permissão de Deus. Mas também quero lhe lembrar que nós temos um canal no YouTube onde você pode acompanhar os nossos programas, que são gravados e que são postados, que é o RBT Plus. Pode escrever aí, você abre aí o YouTube e bota assim, RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. Escreva no canal. Tem vários programas aí que estão gravados. E inclusive esse aqui está sendo gravado e você vai poder acompanhar. Tem muita coisa boa aí. Tem as perguntas que são respondidas aqui no quadro Socorro Vem do Alto. Tem as pregações aqui nos Profetas da Última Hora. E você vai poder estar acompanhando. E lembrando que nosso programa é mantido no ar com a oferta dos ouvintes. Você pode se tornar um mantenedor desse programa enviando sua oferta. Nós não temos patrocínio. Quem mantém o programa no ar são os ouvintes. E como é que eu faço, pastor, para abençoar e manter esse programa no ar? Você vai falar com a gente no WhatsApp do programa, que é o 839-9105-6834. DDD da Paraíba. Peça a você do YouTube que comece a ofertar também, né? É 839-9105-6834. Não é porque você ouve no YouTube que é de graça que você não precisa contribuir. Contribua também para que o programa da rádio cresça, tá bom? 839-9105-6834, esse é o WhatsApp, você fala que é seu ofertante e a gente vai te mostrar a maneira. E lembrando que esse número é chave Pix, se você quiser ofertar, já pode ofertar até agora, né? Tá bom? Então, pessoal, no mais é isso aí.
Se quinta-feira que vem Jesus não voltar e não nos chamar, estaremos aqui de volta com a permissão dele, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, fui.